Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Sistema de atualização de classificação divina. Capítulo 326. Tempo de lazer. Lin Xiu e Lu Yui ficaram perto do rio naquela noite. Lin Xiu ainda estava um pouco curioso sobre o inimigo de Lu Yui. Quem é? Enquanto pensava, Lin Xiu já estava parado no meio do rio enquanto segurava sua lança da borda negra e apunhalava na água, pegando um peixe que era bem grande. A forma deste peixe era semelhante ao mundo anterior, mas era muito grande. Lin Xiu jogou o peixe diretamente na costa. Na praia, Lu Yui acendeu o fogo que ardia ferozmente, fazendo com que suas bochechas ficassem um pouco vermelhas. Lin Xiu olhou para Lu Yui, que estava sentado perto do fogo. Neste momento, Lu Yui parecia estar imersa em pensamentos enquanto olhava para o fogo atordoada. Lin Xiu se sentiu um pouco brincalhão neste momento. Com um aceno de mão direita, ele jogou um pouco de água do rio diretamente em Lu Yui. Quando a água do rio espirrou no rosto de Lu Yui, ela voltou a si instantaneamente. O que você pensa sobre? Lin Xiu disse com um sorriso. Você está se divertindo, hein? Lu Yui levantou-se, revelou um sorriso raro e disse a Lin Xiu. Ao ouvir as palavras de Lu Yui, juntamente com o sorriso nos cantos da boca de Lu Yui, Lin Xiu sentiu um arrepio. Lu Yui raramente sorri e quando sorriu assim, Lin Xiu sentiu que algo estava errado. Como esperado, neste momento, Lu Yui moveu-se rapidamente e apareceu diretamente na margem do rio. Ela acenou com a mão direita e um riacho de água do rio correu em direção a Lin Xiu. Uau! O corpo de Lin Xiu estava encharcado na água do rio neste momento. Ele era como um rato afogado. Lin Xiu ficou atordoado por um momento. Depois jogou a lança da borda negra na margem e com uma força repentina, empurrou a água do rio com as duas mãos e enviou uma enorme onda em direção a Lu Yui. Colidir. Após a queda da água do rio, Lu Yui, que obviamente não teve tempo de se esquivar, foi atingida pela água, molhando todo o seu corpo, até mesmo seus longos cabelos lisos grudados em sua pele. Lu Yui, que geralmente estava com muito frio, parecia muito arrependido. Foi a primeira vez que Lin Xiu a viu assim, e ele não pôde deixar de rir alto. No momento em que Lin Xiu começou a rir, Lu Yui já havia descido o rio. A força de sua fonte explodiu quando ela acenou com as mãos e uma enorme onda avançou em direção a Lin Xiu. Lin Xiu, que ainda ria, bebeu um gole da água do rio e um peixinho ficou preso na boca de Lin Xiu. Lin Xiu arregalou os olhos, olhou para Lu Yui e rapidamente cuspiu o peixe na boca. Então ele continuou jogando água em direção a Lu Yui. As duas pessoas pareciam crianças se divertindo neste momento. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente. Lin Xiu sentou-se nas águas rasas do rio e ofegou. Lu Yui ficou no rio, olhando para a triste figura de Lin Xiu, e começou a rir. Lin Xiu ficou surpreso com o sorriso de Lu Yui. Lu Yui, que já era linda demais para se olhar, parecia ainda mais atraente com sua risada. Não era exagero dizer que ela era extremamente delicada e arrebatadoramente bela. Mas o que Lin Xiu notou foi que Lu Yui agora estava toda molhada e suas roupas estavam grudadas em seu corpo. Isso delineava sua figura deslumbrante. Lin Xiu olhou para esta cena e sentiu que seu nariz parecia um pouco quente. Nesse momento, Lu Yui viu Lin Xiu olhando para o corpo dela e parecia um pouco curioso. Ao baixar a cabeça, viu que suas roupas brancas estavam grudadas no corpo por causa da água, e parecia um pouco transparente. Lu Yui acenou com a mão direita e formou um muro alto com a água do rio, depois empurrou-o na direção de Lin Xiu. Spaz, droga! Os olhos de Lin Xiu se arregalaram ao ver esta cena. Antes que ele pudesse reagir, a água atingiu seu corpo diretamente. Embora a água não tenha causado nenhum dano a Lin Xiu, ainda tinha um gosto um pouco estranho quando a água do rio entrou em sua boca. Então ele rapidamente cuspiu a água do rio. Quando olhou para frente, Lu Yui havia desaparecido no rio. Lu Yui já estava na praia, voltando ao seu aspecto gelado e neste momento as roupas de seu corpo estavam completamente secas, o que deixou Lin Xiu um pouco decepcionado. Foi divertido? Lin Xiu saiu do rio neste momento e ativou sua fonte de força. Em pouco tempo, suas roupas começaram a secar lentamente. Infantil. Lu Yui olhou para Lin Xiu e disse friamente. Mas quando Lu Yui se virou, os cantos de sua boca se curvaram, revelando um sorriso. TSC. Lin Xiu curvou os lábios. Ela me chamou de infantil, mas se divertiu muito agora. Lin Xiu limpou o peixe que acabará de ser morto, pegou um pedaço de pau e começou a grelhá-lo. A noite passou. Logo, era o dia seguinte. De manhã, Lin Xiu abriu os olhos e descobriu que Lu Yui já estava acordado. Neste momento, ela estava agitando a longa espada na mão. Svi, svi, svi. Houve sons da lâmina cortando o ar. A esgrima de Lu Yui parecia feroz, mas ao mesmo tempo ela manejava com muita graça. Foi como uma espécie de prazer vê-la brandir uma espada longa como esta. O peixe está pronto. Vendo que Lin Xiu havia acordado, Lu Yui disse em voz alta. Ao ouvir as palavras de Lu Yui, Lin Xiu olhou para frente e descobriu que o fogo parecia ter acabado de apagar e ainda estava quente. Havia uma vara de madeira com um peixe grelhado. Parece que Lu Yui pegou o peixe e o assou de manhã cedo. Neste momento, havia um toque de calor nos olhos de Lin Xiu. Aí ele não fez cerimônia e pegou direto o peixe grelhado e comeu. Embora não houvesse óleo ou sal no peixe grelhado, Lin Xiu achou-o muito delicioso. Quando Lin Xiu terminou o peixe grelhado e encheu o estômago, ele ouviu um farfalhar próximo a ele de repente. O que é isso? Capítulo 327. O inimigo de Lu Yui aparece. A expressão de Lin Xiu mudou quando ouviu essa voz, então se levantou e olhou para o outro lado. Ao olhar para esta cena, a expressão em seus olhos mudou.
Como Lin Xiu viu isso à frente, parecia haver alguns guerreiros chegando. Havia tantos deles que fizeram Lin Xiu franzir a testa. Lu Yui também percebeu isso e neste momento, ela congelou e seguiu o olhar de Lin Xiu. Em pouco tempo, alguns guerreiros apareceram. Esses guerreiros usavam trajes de batalha e pareciam muito bem equipados. Assim que o olho analítico foi ativado, Lin Xiu descobriu que esses guerreiros eram todos guerreiros de rank 6 e rank 7. Seu inimigo? Lin Xiu olhou para Lu Yui e perguntou. Não, eles são muito fracos. Lu Yui disse, balançando a cabeça. Rapaz, você também está procurando por fogo de lótus de gelo? Um guerreiro olhou para Lin Xiu e bufou friamente. Ao ouvir suas palavras, a expressão de Lin Xiu permaneceu inalterada e ele respondeu com indiferença. O que você acha? Observe o jeito que você fala. Quando um guerreiro ouviu o tom arrogante de Lin Xiu, sua expressão mudou repentinamente e ele exclamou em voz alta. Os olhos dos outros guerreiros se voltaram para Lin Xiu enquanto suas mãos cerravam as armas. Seus olhos estavam cheios de intenção de matar. Se não houver mais nada, vocês podem ir embora. Lin Xiu acenou e disse. Quando ouviram as palavras de Lin Xiu, suas expressões mudaram repentinamente. Um guerreiro ficou um pouco zangado neste momento e correu para Lin Xiu. Com um enorme machado na mão, ele atacou diretamente Lin Xiu como se quisesse cortar o corpo de Lin Xiu ao meio. Bang! Mas o que ele não esperava era que, neste momento, Lin Xiu se esquivou facilmente do ataque. A expressão em seus olhos mudou repentinamente e no momento seguinte, ele acenou novamente com um machado gigante em sua mão em direção a Lin Xiu. Droga! Mas neste momento, uma longa espada saiu do lado de Lin Xiu e atingiu diretamente o grande machado. Um barulho alto soou. O guerreiro perdeu o controle do machado gigante devido à força poderosa e ele caiu no chão. Os olhos do homem se arregalaram em descrença. Olhando para cima, ele viu Lu Yui parado ao lado de Lin Xiu. Lu Yui segurava uma longa espada na mão, olhou para aquele homem com olhos frios, depois olhou para os guerreiros atrás dele e disse friamente, fique se quiser morrer. O homem que segurava o machado de batalha ouviu as palavras de Lu Yui e embora fossem extremamente arrogantes, ele teve que admitir que o ar frio ao redor da garota o fez tremer, cortejando a morte. Aqueles guerreiros que estavam na retaguarda ficaram chateados com essas duas pessoas e rugiram alto. Então eles queriam atacar Lin Xiu. Eles queriam se livrar diretamente de Lin Xiu e Lu Yui. Lu Yui olhou para as pessoas que estavam prestes a atacar e não se mexeu. Mas no momento seguinte, Lu Yui pareceu sentir alguma coisa. Seus olhos se arregalaram e suas pupilas se contraíram de repente. Qual é o problema? Lin Xiu, que estava ao lado de Lu Yui, claramente sentiu algo estranho em Lu Yui e perguntou. Ela está aqui. Lu Yui apertou com força a longa espada na mão e até pareceu um pouco assustada. Ela está aqui. Quem? Lin Xiu ficou um pouco confuso quando de repente sentiu uma rajada de vento. Aqueles guerreiros que queriam atacar Lin Xiu e Lu Yui para matá-los também foram pegos de surpresa pelo vento repentino. Eles pararam, então se viraram e viram uma figura se aproximando. Quem é esse? Um homem que viu essa cena e sua expressão mudou quando ele gritou. Assim que ele disse isso, um corte apareceu de repente em seu pescoço. Você? Seus olhos se arregalaram e no momento seguinte, sua cabeça caiu diretamente e o sangue espirrou por todo o chão. Quando os outros guerreiros viram esta cena, seus olhos se arregalaram e seus corpos tremeram. Eles olharam para esta cena sem acreditar. Era realmente assustador. O homem que estava vivo e chutando há pouco simplesmente morreu tão tragicamente. Lin Xiu testemunhou isso e as pupilas de seus olhos se contraíram. O que exatamente está acontecendo? Não esperava que você realmente se atrevesse a vir aqui. Uma voz que parecia um pouco sinistra veio do outro lado. Lin Xiu olhou para frente e logo viu uma figura alta. Esta era uma mulher que parecia muito encantadora. As armas em suas mãos também eram muito estranhas, raramente eram vistas e eram um par de anéis duplos. Quem é você? Esses guerreiros olharam para a mulher que se aproximava lentamente. Embora ainda estivessem tremendo, eles ainda rugiam alto enquanto olhavam para a mulher. Um segundo, caso contrário, vocês estarão todos mortos. A mulher olhou para o homem e disse com um sorriso estranho, cortejando a morte. Este homem era um guerreiro de nível 7. Ao ouvir as palavras dessa mulher, seu corpo tremeu ainda mais. Ele apertou o sabre na mão e correu diretamente para a mulher. Svi. Ele foi muito rápido e apareceu bem na frente da mulher, segurando um sabre com as duas mãos e golpeando o corpo da mulher, pedindo por isso. A mulher ergueu a mão direita que segurava o anel e aquela arma bateu no sabre do homem, deixando escapar um som surdo. Bang! Neste momento a arma deste homem foi atingida diretamente por seu anel pontiagudo e quebrou. Como isso é possível? Os olhos do homem estavam cheios de choque e ele estava completamente descrente neste momento. Svi. Só então, o homem viu uma luz fria piscando na sua frente. Antes mesmo que ele pudesse usar a esfera, ele sentiu uma dor aguda no pescoço. Seus olhos se arregalaram e no instante seguinte seu corpo caiu diretamente no chão. O resto de vocês ainda quer tentar? Capítulo 328. Zanji. A mulher lambeu os lábios e disse aos guerreiros. Quando aqueles guerreiros ouviram as palavras desta mulher, seus corpos tremeram. Aterrorizante, ela é assustadora. Eles nunca esperaram que seu líder, um guerreiro de nível 7, morresse assim mesmo antes de ter tempo de desdobrar a esfera. Neste curto período de tempo, perderam 2 guerreiros. O terrível poder dessa pessoa os fez tremer. Uma das pernas dos guerreiros tremeu e no momento seguinte ele se virou e correu para o outro lado. Enquanto o homem fugia, os outros homens também corriam. Essas pessoas não tinham mais espírito de luta. A força desta mulher excedeu em muito a sua imaginação. Você não vai embora? Nesse momento, a mulher olhou para Lin Xiu e perguntou. Por que eu deveria? Lin Xiu olhou para ela sem o menor medo e disse com indiferença. Mas por dentro, Lin Xiu ainda estava em choque.
Seu olho analítico foi ativado e ele descobriu que a força dessa mulher era claramente do nível de um guerreiro de nível 7, que era semelhante ao posto de alguns dos guerreiros agora. Mas por quê? Porque a diferença de força era tão grande. Oh, então você não está no mesmo grupo dessas pessoas. Um olhar estranho apareceu nos olhos da mulher, então ela lambeu os lábios vermelhos e disse: É dela que você está falando? Lin Xiu olhou para Lu Yui ao lado dele e perguntou: Sim. Lu Yui acenou com a cabeça, depois olhou para a mulher ali e disse: Zanjie, vamos resolver nossas diferenças aqui. A mulher que Lu Yui chamou de Zanjie caiu na gargalhada. Resolver isso? Com seu nível atual? Ainda me lembro de como você foi espancado por mim aqui há alguns dias e até deixou cair a espada? Não esperava que você se atrevesse a voltar aqui. Zanjie disse friamente enquanto olhava para Lu Yui. No entanto, Lu Yui ouviu suas palavras e não falou, mas aproximou-se dela passo a passo, cortejando a morte. Vendo os movimentos de Lu Yui, Zanjie pareceu irritado e de repente correu em direção a Lu Yui. Sua velocidade foi muito rápida. Neste momento, ela avançou e descobriu que Lu Yui também correu diretamente em sua direção. Isso fez com que Zanjie se sentisse como se tivesse sido desafiada e sua expressão se tornasse sinistra. Com o aceno do anel na mão, os dois anéis voaram diretamente para Lu Yui. Os anéis giravam loucamente a uma velocidade extremamente rápida e pareciam se transformar em raios de luz fria. Droga! Lu Yui viu esta cena e com um violento aceno da espada longa, atingiu os anéis giratórios. Mas não só os anéis não se moveram com o ataque de Lu Yui até sentiu um forte impacto que a fez dar alguns passos para trás. Além disso, havia outro anel giratório correndo em direção a Lu Yui a uma velocidade louca. Droga! Só então, Lin Xiu avançou diretamente, então ele enfiou a lança e derrubou o anel giratório diretamente. O golpe de Lin Xiu foi igual ao de Lu Yui. Ambos sentiram o forte impacto do anel giratório e deram alguns passos para trás. Mas Lu Yui aproveitou a oportunidade para evitar o impacto direto desses anéis. Svi, svi. Esses dois anéis colidiram com as árvores atrás de Lu Yui e como uma serra elétrica circular que girava descontroladamente, cortaram instantaneamente todos os galhos das árvores gigantes atrás. Bum, bum. A fileira de árvores enormes com galhos pretos caiu, emitindo barulhos altos. Isso é muito assustador. Lin Xiu viu essa cena e seus olhos ficaram chocados. Porque Lin Xiu sabia que a casca dessas árvores era muito dura. E ele não esperava que árvores tão resistentes fossem cortadas tão facilmente. Hehe, parece que vocês são bem fortes, Logo, os dois anéis que giravam loucamente no ar voaram de volta diretamente para as mãos de Zanjie e ela os pegou. Em seguida, vou matar vocês dois. Depois de pegar os anéis na mão, Zanjie olhou para Lu Yui, depois para Lin Xiu, e soltou uma risada estranha. Lin Xiu segurou a lança borda negra firmemente com ambas as mãos enquanto olhava para Zanjie e seu corpo ficou tenso. Ele sentiu que essa mulher era diferente dos guerreiros comuns e tinha um ar perigoso ao seu redor. Isso foi semelhante ao que ele sentia por Lu Atian. Mas estava claro que Lu Atian era muito mais perigoso do que esta mulher. Deixar. Lu Yui segurou a longa espada na mão direita com força e depois disse para Lin Xiu: Sem chance. Lin Xiu balançou a cabeça e disse: Vocês dois não devem partir. Vocês dois devem morrer aqui. Zanjie disse sinistro. Depois foi diretamente para Lu Yui e Lin Xiu. Assim como antes, no momento em que ela correu, suas mãos acenaram com força e os dois anéis em sua mão giraram no ar a uma velocidade muito rápida enquanto avançavam em direção a Lin Xiu e Lu Yui. Admiração da Fênix. Lin Xiu gritou de repente e acenou vigorosamente a lança borda negra com as duas mãos. Neste momento, um após o outro, pássaros flamejantes explodiram da lança borda negra de Lin Xiu. Eles avançaram diretamente. A chama estava muito quente e o ar parecia distorcido por causa do fogo. Zanjie já havia sacado uma faca curta neste momento e quando ela estava prestes a continuar atacando, notou os pássaros flamejantes liberados por Lin Xiu. Vendo esta cena, sua expressão mudou ligeiramente e uma pitada de surpresa apareceu em seus olhos. Mas ela reagiu muito rapidamente e evitou facilmente o ataque das chamas. Além disso, o anel duplo que ela jogou não pareceu afetado pelas chamas e avançou diretamente em direção a Lin Xiu. Capítulo 329. O poder aterrorizante de Zanjie. Droga! Lin Xiu segurou a longa lança com força na mão, depois atacou o anel que girava em sua direção e um som claro soou. E desta vez, Lin Xiu não foi afetado pelo impacto deste anel, mas na verdade acertou em cheio. A arte da lança do soberano, que Lin Xiu aprendeu antes era conhecida por seu poder e domínio. Agora que Lin Xiu usou toda a força de seu corpo, sua força física atingiu o extremo. Svi. Enquanto isso, Zanjie ignorou Lin Xiu e correu em direção a Lu Yui. Lin Xiu viu essa cena e houve uma mudança em sua expressão. Assim que ele estava prestes a correr para o lado de Lu Yui para ajudá-la a lidar com Zanjie, aqueles dois anéis voaram novamente. Caramba! Lin Xiu, que estava prestes a se aproximar, teve que recuar neste momento. Esses anéis eram muito afiados. Se ele fosse tocado por esse anel giratório muito rápido, seu corpo provavelmente seria cortado ao meio, assim como aquelas árvores. Droga! Do outro lado, Zanjie segurou a adaga na mão e atacou o corpo de Lu Yui. A adaga cortou a longa espada que Lu Yui segurava e emitiu um som claro. Embora Lu Yui tenha bloqueado o ataque de Zanjie no momento seguinte, outra adaga apareceu na mão esquerda de Zanjie e esfaqueou diretamente a cabeça de Lu Yui. As pupilas dos olhos de Lu Yui encolheram quando ela inclinou a cabeça instintivamente e a adaga passou por sua cabeça. A adaga estava tão perto de penetrar na cabeça de Lu Yui. Parece que sua força foi restaurada um pouco, mas é impossível restaurá-lo ao estado original. Zanjie olhou para Lu Yui enquanto agitava freneticamente a adaga na mão em direção a Lu Yui. Svi, svi, svi.
As lâminas continuaram cortando o ar e parte do cabelo de Lu Yui foi acidentalmente cortado. A situação era muito perigosa. O que ela quis dizer? Lin Xiu ouviu as palavras de Zhang Jie à distância e ficou surpreso porque, de acordo com o que Zhang Jie disse, parecia que a força de Lu Yui havia sido enfraquecida. Mas ele lembrou claramente que a força de Lu Yui estava em torno do nível de um guerreiro de nível 5 anteriormente e já havia alcançado um guerreiro de nível 6 agora. Então, logicamente falando, ela deveria ter ficado mais forte. Será que Lu Yui era mais forte anteriormente? Mas agora era tarde demais para Lin Xiu pensar sobre isso. Ele olhou para lá e viu o anel que girava em alta velocidade no ar e avançava em direção a Lin Xiu mais uma vez. Lin Xiu viu essa cena e as pupilas de seus olhos se contraíram. Este anel era realmente aterrorizante. Que força o impulsionava para continuar atacando? Droga! Lin Xiu cerrou os dentes, segurou a lança da borda negra com as duas mãos, depois bateu vigorosamente e derrubou o anel novamente. Amor da Fênix. No segundo em que ele enviou o anel voando, Lin Xiu acenou com firmeza a lança da borda negra e numerosas fênix voaram em direção a Zhang Jie, que estava lutando contra Lu Yui. Mas era como se Zhang Jie tivesse olhos nas costas. Quando as fênix estavam prestes a atingi-la, ela pulou e se esquivou. Bang, bang, bang. Uma após a outra, todas as fênix atingiram o chão, emitindo um som abafado após o outro. Você está cortejando a morte, garoto. Embora o corpo ágil de Zhang Jie se esquivasse das fênix continuamente, seu cabelo ainda queimava um pouco. O rosto de Zhang Jie ficou sombrio. Ela pulou na árvore ao lado dela e assim que exerceu força nas pernas, correu rapidamente em direção a Lin Xiu. O par de adagas em suas mãos era muito fino e parecia transparente. Sob o reflexo do sol, eles tremeluziam com uma luz fria. Droga, droga, droga. Antes que Lin Xiu tivesse tempo de reagir, ela balançou as adagas nas mãos e atacou Lin Xiu descontroladamente. Embora ele segurasse a lança da borda negra para bloquear os ataques, Lin Xiu obviamente já estava um pouco cansado. No momento seguinte, quando a adaga na mão direita de Zhang Jie golpeou rapidamente Lin Xiu, sua cabeça foi cortada diretamente. Os olhos de Lu Yui se arregalaram quando ela viu essa cena, mas ela imediatamente se lembrou de algo e seu coração tenso relaxou instantaneamente. Ela agarrou a espada fina com força e, neste momento, também havia um leve brilho refletindo na superfície da espada. Onde ele foi? Zhang Jie pensou que ela havia matado Lin Xiu, mas rapidamente percebeu que este Lin Xiu era uma farsa. A pessoa real não estava lá. Quando ela virou a cabeça, viu que Lu Yui já havia balançado a espada longa e fina em sua direção. Os raios de luz branca na espada longa formaram uma aura de espada em forma de meia-lua, que atacou diretamente o corpo de Zhang Jie. A aura da espada avançou a uma velocidade extremamente rápida e cortou o ar. Se perder. Vendo isso, a expressão de Zhang Jie mudou e ela sentiu claramente o horror dessa aura de espada. Então, ela formou um X, com as adagas nas mãos e a aura de espada de uma cruz explodiu. Ele correu para frente. Estrondo. As duas auras de espada colidiram e um som ensurdecedor soou. Até o chão tremeu e houve estrondos. Enquanto isso, Lin Xiu pulou alto e empurrou para baixo a lança da borda negra em sua mão, perfurando um anel giratório rapidamente no chão. Neste momento, com a força violenta de Lin Xiu, este anel foi cravado diretamente no solo. Ele finalmente lidou com isso. Vendo que o anel que continuava girando finalmente estava no chão, ele soltou um suspiro de alívio. Então, da mesma forma, ele perfurou o outro anel na lama. Nesse momento, ele olhou para o outro lado e viu que o corpo de Lu Yui parecia uma pipa quebrada enquanto ela recuava. Bang! Ela perfurou a longa espada no chão para se estabilizar. PFFF. Neste momento, ela cuspiu um bocado de sangue. Capítulo 330. Sangue jorrando. Zhang Jie era realmente muito forte e Lu Yui sentiu um aperto no peito. Ela limpou o sangue dos lados dos lábios e levantou-se, depois puxou com força a longa espada que estava cravada no chão. Por que ainda não admitindo a derrota, hein? Zhang Jie tinha um par de adagas nas mãos enquanto olhava para Lu Yui e dizia baixinho. Zhang Jie não pareceu afetado pelo impacto da colisão de habilidades. Ela olhou diretamente para Lu Yui e disse com uma voz fria. Lu Yui ignorou as palavras de Zhang Jie, ainda olhando para ela com frieza, os olhos cheios de intenções assassinas. Desta vez não vou apenas abolir sua habilidade como da vez anterior, desta vez, vou matar você. Zhang Jie lambeu os lábios vermelhos e revelou um sorriso sinistro. No momento em que ela disse isso, ela correu em direção a Lu Yui de repente. Svi, svi, svi. Desta vez, ela claramente usou toda a sua força e sua velocidade atingiu o extremo. Em pouco tempo, ela estava na frente de Lu Yui e as adagas em suas mãos atacaram diretamente Lu Yui. Suas lâminas cortaram o ar. Droga, droga, droga. Lu Yui agitava constantemente a longa espada na mão e se recusava a admitir a derrota enquanto lutava contra Zhang Jie. Vá para o inferno. Mas Zhang Jie foi muito rápido. No momento seguinte, a adaga na mão direita de Zhang Jie colidiu com a longa espada de Lu Yui e a adaga na mão esquerda cortou o pescoço de Lu Yui. A expressão de Lu Yui mudou, mas era tarde demais para reagir agora. Droga! Mas neste momento crucial, a adaga que ela esfaqueou no pescoço de Lu Yui já estava bloqueada. Uma ponta de lança borda negra bloqueou sua adaga. Zhang Jie olhou para o lado e viu que Lin Xiu havia aparecido. E os dois anéis duplos que atacavam Lin Xiu desapareceram. Caramba! Zhang Jie gritou e de repente explodiu com um poder ainda mais aterrorizante. Estrondo. Com ela como centro, uma enorme força explodiu em um instante.
Lu Yui e Lin Xiu foram lançados voando devido ao enorme impacto. Bang! Ambos bateram nos galhos das árvores atrás. O que diabos está acontecendo? Como essa pessoa poderia explodir de repente com uma força tão poderosa? Lin Xiu olhou para Zanjie com os olhos cheios de choque e disse para si mesmo. Suas costas estavam doendo muito por ter batido na árvore. Mas antes que Lin Xiu voltasse a si, ele viu uma figura correndo em sua direção e uma luz fria apareceu na frente dele instantaneamente. Tarde demais para se esquivar. Bang! Uma adaga perfurou a testa de Lin Xiu e passou por sua cabeça. HNG, vá para o inferno. Zanjie rosnou severamente. Mas quando ela esfaqueou a cabeça de Lin Xiu com uma adaga, ela descobriu uma cena semelhante à de agora. Neste momento foi como se ela tivesse esfaqueado uma marionete, mas nenhum sangue jorrou. E o corpo de Lin Xiu também emitiu um forte bang antes de se transformar em uma nuvem de fumaça e desaparecer. Estrondo. Justamente quando Zanjie estava confuso, um barulho alto soou. Ela se virou e viu enormes fênix avançando diretamente em sua direção. Bang, bang, bang. As fênix eram como uma série de meteoritos, atingindo o corpo de Zanjie sem parar. Tudo ao seu redor se transformou em um mar de chamas. Quase fui morto. Lin Xiu apareceu do outro lado enquanto olhava para as fênix à distância. Naquele momento crítico, Lin Xiu reagiu rapidamente e usou a última imagem espelhada para evitar o ataque. Mas agora, o temor da fênix seria suficiente para matá-la? Não, você não pode matá-la assim. Lu Yui veio do outro lado e disse a Lin Xiu como se soubesse o que ele estava pensando. Ainda não consegue matá-la? Lin Xiu ficou surpreso. Neste momento, enquanto a chama se dissipava lentamente, Lin Xiu pôde ver claramente que o corpo de Zanjie já tinha um escudo protetor circular azul claro. As coisas comuns cercavam seu corpo. Essas chamas não pareceram afetar Zanjie em nada. Droga, essa pessoa realmente desdobrou a esfera. Lin Xiu apertou a lança da borda negra com as duas mãos. Se ele também fosse um guerreiro de nível 6 agora, não seria tão extenuante. Porque depois que um guerreiro de nível 6 pudesse desdobrar a esfera, ele seria capaz de resistir a muitos ataques. TSK, TSK, TSK. Vocês realmente acham que um guerreiro de rank 5 e um guerreiro de rank 6 seria páreo para mim? Os olhos de Zanjie estavam gelados quando ela deu um sorriso sinistro a Lin Xiu e Lu Yui. Ela estalou os nós dos dedos neste momento. Então correu diretamente para Lin Xiu. Era óbvio agora que ela queria lidar primeiro com Lin Xiu, porque ela podia sentir que o poder de Lin Xiu, embora não muito forte, era muito estranho. Ela podia sentir algum perigo. Tapa. Lin Xiu ainda não caiu em si. Neste breve momento, Zanjie já havia aparecido na frente dele. As adagas em suas mãos atacaram diretamente Lin Xiu. Um som claro soou instantaneamente. As escamas da armadura de fogo foram cortadas. Droga! Lin Xiu ficou chocado. Ele não esperava que Zanjie fosse tão rápido e a adaga em sua mão fosse tão afiada. Mas era tarde demais para Lin Xiu se esquivar porque a adaga na mão de Zanjie atingiu o corpo de Lin Xiu novamente. Como a parte mais forte da armadura de fogo foi cortada, se ele fosse cortado por ela novamente ele estaria em apuros. Droga! Lin Xiu queria bloquear seus ataques com sua lança da borda negra, mas ele não esperava que as adagas em suas mãos fossem tão terrivelmente fortes. Neste momento, a lança da borda negra foi arrancada de sua mão. Sua adaga poderia cortar facilmente o corpo de Lin Xiu. Desta vez, Lin Xiu não pôde mais usar imagem espelhada. O sangue jorrou num piscar de olhos. Capítulo 331. Ciborgue. Dói e a dor intensa fez Lin Xiu cerrar os dentes. Dragão celestial destrói a cidade. Lin Xiu gritou quando Zanjie estava prestes a cortar seu corpo com a lâmina afiada. Então, a lança da borda negra em sua mão direita foi apunhalada e muitas substâncias negras explodiram da lança. Essas substâncias negras convergiram instantaneamente para a cabeça de um enorme dragão borda negra e atacaram diretamente Zanjie. Zanjie não esperava que Lin Xiu tivesse uma habilidade tão poderosa. Nesse momento, o dragão negro abriu sua boca enorme e mordeu seu corpo, depois correu direto para trás. Bang! O corpo de Zanjie bateu diretamente contra os galhos grossos atrás e um estrondo alto ecoou. A árvore inteira tremeu violentamente neste momento. Mate ela! Lin Xiu gritou. Neste momento, Lu Yui já havia corrido e estava prestes a atacar Zanjie com sua longa espada. Zanjie olhou para Lu Yui, que corria em sua direção a uma velocidade extremamente rápida e seu rosto ficou feio. Quando essa habilidade liberada por Lin Xiu fez com que seu corpo batesse no galho nas costas, ela sentiu uma dor intensa por todo o corpo. Um guerreiro rank 5 realmente a feriu. Para ela, isso era simplesmente constrangedor. E ela ficou ainda mais chocada porque esse dragão formado por uma névoa negra ainda estava mordendo seu corpo e ela não conseguia se mover. Neste momento, Lu Yui já havia corrido na frente de Zanjie e a longa espada em sua mão cortou o pescoço de Zanjie. Vá para o inferno. Lu Yui disse friamente e a longa espada instantaneamente se transformou em um raio frio de luz. Droga! Mas o que ela não esperava era que quando a longa espada cortou a pele de Zanjie, um som claro soou. Era como se sua longa espada cortasse um objeto de metal. A expressão de Lu Yui mudou quando ela viu que sob a pele de Zanjie havia muitas coisas parecidas com máquinas dentro. Ciborgue. A expressão de Lu Yui mudou drasticamente e ela exclamou. Bang! Assim que ela disse isso, Zanjie de repente explodiu com poder e ela se separou do dragão negro. Então, no momento seguinte, ela agarrou Lu Yui pelo pescoço. Ela levantou Lu Yui com uma mão e agarrou a longa espada na mão de Lu Yui com a outra. Hehe, você não esperava que eu fosse assim, hein? Zanjie disse com uma expressão taciturna olhando para Lu Yui.
Só assim posso me tornar ainda mais poderoso. A carne e a pele dos seres humanos simplesmente não conseguem atingir este nível. Zhang Ji disse enquanto jogava a longa espada de Lu Yui no chão. Então, ela puxou a pele do pescoço e logo a pele começou a cicatrizar. Deixa ela ir. Lin Xiu viu esta cena e correu, segurando a lança da borda negra. Ele estava prestes a anexar Zhang Ji. HNG. Zhang Ji viu Lin Xiu correndo e as pupilas de seus olhos se contraíram. Então ela moveu a mão direita e houve um barulho estranho ao seu redor. Svi svi. 2 raios frios de luz apareceram na frente de Lin Xiu neste momento. A expressão de Lin Xiu mudou e ele instintivamente inclinou as costas para trás, evitando o ataque. Mas parte do cabelo de Lin Xiu ainda foi cortado. No momento em que Lin Xiu se abaixou para evitar o ataque e rapidamente se levantou, ele viu que havia 2 anéis giratórios na frente. Aqueles anéis que ele havia perfurado na lama começaram a voar de novo. Antes que Lin Xiu tivesse tempo de pensar sobre isso, os 2 anéis avançaram descontroladamente em direção a Lin Xiu. A velocidade de rotação do anel parecia estar no extremo enquanto cortavam o ar. Vá embora! Lin Xiu estava um pouco bravo agora e suas habilidades estavam todas em estado de esfriamento. Não havia como usá-las. A única coisa que ele poderia usar era sua própria força. Nona queda da galáxia do céu. Vendo aquelas coisas correndo, Lin Xiu rugiu e a lança da borda negra em sua mão era como um raio de luz, derrubando os 2 anéis diretamente. Enquanto derrubava essas coisas, Lin Xiu correu em direção a Zhang Ji sem qualquer hesitação. Ele apontou a longa espada para Zhang Ji. Você quer salvá-la? Zhang Ji viu Lin Xiu e perguntou severamente. Então, ela exerceu força em volta do pescoço de Lu Yui e estava prestes a matar Lu Yui diretamente. Ela queria que Lin Xiu testemunhasse com seus próprios olhos como Lu Yui foi morto por ela. Mas quando ela estava prestes a exercer força, Lu Yui agarrou seu braço e ela realmente sentiu um frio na barriga. Estava congelando. A expressão nos olhos de Zhang Ji mudou drasticamente. Ela olhou para Lu Yui e uma chama branca apareceu na mão de Lu Yui, depois foi transferida para o braço de Zhang Ji. Essas chamas eram diferentes das chamas comuns. Eles estavam gelados como se o braço dela estivesse congelado por causa dessas chamas brancas. Seus olhos ficaram sombrios e a força em seu braço pareceu desaparecer. Se perder. Antes de Zhang Ji recuperar o juízo, a lança de Lin Xiu já havia perfurado seu corpo. Embora a ponta afiada da lança da borda negra não pudesse penetrar no corpo de Zhang Ji, o poderoso impacto que ela produziu fez com que Zhang Ji voasse diretamente. Lin Xiu estendeu a mão e abraçou Lu Yui, que foi levantado no ar por Zhang Ji. Você está bem? Capítulo 332, um ano atrás. Lu Yui balançou a cabeça e levantou-se novamente. Seus olhos olharam para longe e disseram, ela ainda não morreu. Lin Xiu ouviu as palavras de Lu Yui e olhou para frente também. Ele imediatamente viu Zhang Ji, que foi lançado voando por ele, parecendo se levantar novamente neste momento. Droga, ela parecia muito sinistra neste momento e parecia haver rachaduras em sua pele por causa das estranhas chamas brancas liberadas por Lu Yui. Clique, clique, clique. À medida que os sons nítidos soavam, sua pele parecia estar caindo. Quando a pele do braço dela saiu, eles puderam ver que o braço dela era feito de muitas coisas mecânicas e brilhavam com uma luz vermelha escura. Essa pessoa é realmente um ciborgue. Lin Xiu olhou para esta cena e ficou surpreso. Ele já está neste mundo há algum tempo e foi a primeira vez que viu um ciborgue que só existia no mundo da ficção científica. Parece que você absorveu o poder do fogo do lótus gelado? Eu não esperava que você encontrasse. A voz de Zhang Ji agora ficou um pouco estranha. Ela olhou para Lu Yui e falou enquanto se aproximava. Você se transformou em um ciborgue. Lu Yui olhou para Zhang Ji, que agora se aproximava dela, sem nenhum medo e olhou para ela com indiferença. Sim. Se você não tivesse cortado meu braço, eu não teria que ficar assim. Foi como se seu rabo tivesse sido pisado quando ela ouviu as palavras de Lu Yui e todo seu rosto mudou. Ficou mais feio. O braço dela foi cortado por Lu Yui? Há um ano, ela queria roubar meu cristal estranhos e seu braço foi cortado por mim. Lu Yui pareceu notar a expressão confusa no rosto de Lin Xiu e explicou. Lin Xiu assentiu, hesitou por um momento e depois disse. Ela disse que sua classificação de guerreiro diminuiu? Lin Xiu realmente a ouviu dizer que a força de Lu Yui não havia sido restaurada. Alguém conspirou contra mim e a lesão não cicatrizou. Lu Yui acenou com a cabeça e disse baixinho. E assim que ela falou, Zhang Ji já havia corrido de novo. Svi svi. Enquanto ela corria, os 2 anéis de antes giraram no ar mais uma vez, depois avançaram em direção a Lin Xiu. A expressão de Lin Xiu mudou. Por que essa maldita coisa está girando de novo? Será que essas coisas também são controladas por máquinas? Com esse pensamento, Lin Xiu agarrou a lança com força e acenou com força, liberando muitas fênix em direção a esses anéis giratórios. Estrondo. Os alvos dessas fênix eram os anéis giratórios. As fênix pareciam ser capazes de rastrear enquanto seguiam os anéis e avançavam em direção a eles. Svi svi. Mas muito rapidamente, os anéis giratórios atingiram Lin Xiu. No entanto, Lin Xiu reagiu muito rapidamente. Ele se moveu um pouco e conseguiu se esquivar, depois soltou outro pássaro flamejante e o mandou em direção aos anéis. À medida que as chamas abrasadoras continuavam a atingir esses anéis, a velocidade deles começou a diminuir. No momento seguinte, com um estrondo retumbante, esses anéis explodiram de repente e caíram diretamente no chão. Ele estava certo. Esses anéis duplos não eram armas simples, mas tinham algo como uma máquina eletrônica embutida. Através do controle da fonte de força de Zhang Ji, ele pode girar e atacar continuamente. Mas agora, parecia que essa coisa não suportava uma temperatura tão alta e foi completamente descartada. Droga! Ao mesmo tempo, Zhang Ji correu para Lu Yui e a atacou violentamente com suas adagas. Ela era tão rápida que os olhos de Lin Xiu não conseguiam nem acompanhar seus movimentos.
HNG. Vou ver quanto tempo você consegue bloquear meus ataques. Zangia viu Lu Yui agitando constantemente a longa espada na mão e seu rosto ficou ainda mais horrível. Agora Lu Yui podia ver claramente que o braço direito de Zangia não tinha carne nem sangue. Era completamente como um braço robótico. E o braço dela era obviamente muito forte. Estrondo. Lu Yui aproveitou a oportunidade ao bloquear o ataque de Zangia e sua longa espada na mão direita explodiu com as chamas brancas de antes. Quando essas chamas apareceram, a temperatura do ar circundante caiu. Este é o poder que você ganhou ao absorver o fogo do lótus gelado? Zangia disse em um tom sinistro enquanto sua adaga cortava a longa espada de Lu Yui e ela olhava para as chamas brancas explodindo da longa espada. O corpo de Zangia parecia ter sido afetado devido ao aparecimento dessas chamas brancas e sua velocidade diminuiu ligeiramente. Embora Lu Yui sempre tenha estado na defesa, ela também esperava uma oportunidade para atacar. Neste momento, os movimentos de Zangia realmente desaceleraram. Svi. Zangia cortou novamente, mas ela errou. Boa chance. Lu Yui segurou a longa espada que já estava coberta de chamas brancas e esfaqueou Zangia diretamente. Bang. Com um som surdo, a longa espada de Lu Yui perfurou diretamente o peito de Zangia. A ponta afiada da espada longa na verdade só perfurou um pouco seu corpo e não conseguiu avançar mais. O que é ainda mais assustador é que a espada longa estava agora presa em seu corpo e não havia como retirá-la. Você acha que suas chamas realmente me afetaram? Zangia sorriu e revelou um olhar malicioso. Não sou um robô, não desaceleraria só por causa do frio. Lu Yui esfaqueou a adaga em direção a Lu Yui enquanto ela falava. Lu Yui. Embora Lin Xiu tivesse percebido que algo estava errado e quisesse correr até lá, era tarde demais. A adaga de Zangia penetrou no corpo de Lu Yui. Capítulo 333. O verdadeiro espanto da Fênix. Bang. Quando um som surdo ressoou, a adaga de Zangia penetrou no ombro de Lu Yui. Que pena, eu estava tão perto de matar você. Quando a adaga perfurou o ombro de Lu Yui, um traço de sangue escorreu. Naquele momento, Lu Yui ainda se esquivou instintivamente para que a adaga não atingisse suas partes vitais. Mas que pena, você não tem mais chance. Enquanto Zangia falava, a adaga em sua mão esquerda perfurou diretamente a cabeça de Lu Yui. Droga! Justo neste momento crítico, Lin Xiu apareceu de repente e a ponta da lança borda negra bloqueou a lâmina da adaga. Ela olhou e viu Lin Xiu cortejando a morte. Zangia ficou furioso. Ela puxou a adaga do ombro de Lu Yui e atacou diretamente Lin Xiu. Quando ela puxou a adaga, um traço de sangue espirrou no ar. Os olhos de Lin Xiu ficaram vermelhos ao ver esta cena. As veias de seu corpo pareciam ter inchado. Droga, droga, droga. Lin Xiu acenou com a lança da borda negra descontroladamente e lutou contra Zangia que o estava atacando. Enquanto a lança colidiu com a adaga de Zangia surgiram muitas faíscas. Zangia ficou um pouco surpresa porque percebeu que a força de Lin Xiu não apenas não enfraqueceu enquanto lutavam, como também se tornou mais forte. O que? Você está louco? Zangia disse enquanto olhava para Lin Xiu e lutava. Lin Xiu não respondeu e olhou para ela com os olhos avermelhados. Todo seu corpo explodiu com uma aura extremamente poderosa. Bang bang. Com a lança de Lin Xiu balançando, as fênix explodiram continuamente e atacaram Zangia. Mas Zangia reagiu rapidamente e conseguiu evitar os ataques daquelas fênix. Hahaha, embora seus instintos de luta sejam ótimos, você é apenas um guerreiro de nível 5. Você achou que pode me matar. Zangia riu e pareceu mais feliz ao ver Lin Xiu ficando com raiva. Só então ela sentiu um ar sinistro e frio descendo por sua espinha, o que a fez congelar. Ela se virou abruptamente e viu uma enorme chama branca avançando em sua direção. Bang! Desta vez, seu corpo não conseguiu se esquivar do ataque e foi atingido diretamente por esta chama branca. Todo seu corpo estava coberto por esta chama branca. Ah! Ela parecia sentir a dor intensa e chorou em agonia. Nesse momento, Lin Xiu olhou para lá e viu Lu Yui atrás. Ela parecia fraca demais para ficar de pé e segurava o ombro esquerdo com a mão direita. Mas quando ele olhou mais de perto, ainda pôde ver que havia sangue escorrendo do ferimento de Lu Yui, manchando seu traje de batalha. Apresse-se! Mate-a! Lu Yui suprimiu a dor do ferimento e chamou Lin Xiu. Lin Xiu podia ouvir muito bem. Embora Lu Yui estivesse fraca no momento e sua voz fosse muito suave, Lin Xiu ainda podia ouvi-la claramente. Neste momento, ele se voltou para Zangia. Aquelas chamas de lótus de gelo já haviam coberto o corpo de Zangia, mas não queimaram seu corpo. Em vez disso, por causa do fogo de lótus gelado, uma grande quantidade de gelo apareceu em seu corpo como se fosse congelar seu corpo. Embora esta cena parecesse estranhamente mágica, Lin Xiu não teve tempo de hesitar. Agora ele estava segurando a lança da borda negra com as duas mãos. Nesse momento, todo o poder de seu corpo foi ativado e ele balançou a lança com força. Lin Xiu sentiu isso claramente neste momento. O poder parecia diferente. Parecia que sua compreensão da habilidade se tornou um pouco mais profunda. Admiração da Fênix. Bang! Seguindo o rugido de Lin Xiu, centenas de fênix explodiram e voaram, formando uma enorme fênix de fogo. Este foi o verdadeiro admiração da Fênix. O ar circundante ficou distorcido e uma sensação abrasadora foi transmitida a todo o espaço. E neste momento, esta enorme fênix de fogo avançou em direção a Zangia. Zangia queria se livrar do fogo de lótus de gelo de seu corpo, mas neste momento ela de repente viu que esta enorme fênix de fogo estava correndo em sua direção. As pupilas dos olhos de Zangia se contraíram. Ela sentiu o poder terrível desta enorme fênix. Seu corpo queria desdobrar a esfera para proteção,
mas o que ela não esperava era que sua fonte de força parecesse ser suprimida por alguma força. Neste momento não havia como desdobrá-lo. Se perder, Zangia gritou e enquanto seu corpo tremia, as chamas brancas pareciam que iriam se dispersar. Ela queria se esquivar neste momento, mas não esperava que já houvesse muito gelo em seu corpo e a capacidade de reação de seu corpo estivesse bastante reduzida, tentando fugir. E ao mesmo tempo, ela ouviu um bufo frio atrás e viu Lu Yui suprimindo a dor em seu ombro enquanto agitava a longa espada. A força da fonte usou a espada longa como meio e explodiu em um instante. Então transformou-se em uma enorme chama branca, atingindo diretamente o corpo de Zangia. Fogo de lótus gelado. Bang! A chama branca atingiu seu corpo novamente neste momento. O Admiração da Fênix, lançado por Lin Xiu, também avançou. Não havia como evitar o ataque. Vá para o inferno! Lin Xiu gritou. Foi como se uma fênix de fogo perfurasse o céu e avançasse, atingindo o corpo de Zangia logo após o fogo de lótus de gelo de Lu Yui. Bang bang! Os dois tipos de chamas pareciam ter uma certa reação química. Houve uma forte explosão e todo o chão tremeu violentamente. Capítulo 334. A morte de Zangia. Lin Xiu usou toda a sua força para desferir o golpe e agora seu corpo estava um pouco flácido. Além disso, por causa do enorme impacto, Lin Xiu atingiu o chão diretamente. Bum bum. As fortes explosões continuaram. Lin Xiu, que estava meio sentado no chão, debilmente, pôde ver claramente que a fênix de fogo composta por centenas de fênix liberadas por ele atingiu o corpo de Zangia e começou a girar loucamente, formando um enorme tornado de fogo. E como Lu Yui também liberou fogo de lótus gelado, neste momento, essas duas chamas, que pareciam ter atributos opostos, produziram uma reação muito aterrorizante, formando um assustador tornado de fogo vermelho e branco. Neste momento, o vento ao redor parecia aumentar e Lin Xiu não pôde evitar bloquear os olhos com o braço. Vendo esta cena, a expressão de Lin Xiu mudou. Ela deveria estar morta desta vez, certo? Ah, Zangia, que estava no tornado de fogo formado pelo fogo do lótus vermelho e pelo fogo do lótus gelado, rugiu alto neste momento. Ela parecia estar com uma dor intensa. Clique, clique, clique. Neste momento, se você olhasse de perto, poderia ver que havia muitas rachaduras aparecendo na pele de Zangia. À medida que o tornado de chamas continuava a girar freneticamente, todas aquelas peles foram finalmente rasgadas, revelando não carne e sangue, mas algo como uma máquina. Essa mulher era realmente um ciborgue. Lin Xiu viu essa cena e as pupilas de seus olhos se contraíram. Com o passar do tempo, o tornado de fogo se dissipou lentamente. E Zangia, que acabará de estar no centro do tornado de fogo, parecia ter queimado toda a pele de todo o corpo e ela se tornou como um robô agora. Apenas suas bochechas pareciam normais. Clique, clique, clique. Havia muita fumaça branca saindo de seu corpo. Lu Yui suprimiu a dor aguda em seu ombro e agarrou sua longa espada com a mão direita, olhando para Zangia ali. Ela está morta? Hahaha. Você acha? Isso vai me matar. Justamente quando Lin Xiu e Lu Yui prenderam a respiração e estavam prestes a ver se Zangia estava morto, uma voz arrepiante veio. Ao ouvir essa voz, a expressão de Lin Xiu mudou e ele descobriu que o corpo de Zangia podia se mover lentamente. Então, no momento seguinte, ela correu diretamente para Lin Xiu com um assobio. Clique, clique, clique. Não havia pele em seus 5 dedos e pareciam dedos de um robô com pontas muito afiadas. Seu corpo parecia se mover mais rápido agora enquanto ela corria na frente de Lin Xiu em um instante. Então, com um violento aceno de sua mão direita, ela atacou o corpo de Lin Xiu. Ela parecia querer usar suas garras para despedaçar o corpo de Lin Xiu. Droga! Só então, lança da borda negra de Lin Xiu bloqueou diretamente. A ponta da lança colidiu com os dedos robóticos de Zangia e muitas faíscas foram emitidas. Além disso, Lin Xiu podia sentir claramente a tremenda força da lança da borda negra. O que está acontecendo? Por que essa mulher ainda é tão forte? As chamas de agora não tiveram um impacto enorme sobre ela. Com esse pensamento, a expressão de Lin Xiu mudou. Ele cerrou os dentes e a lança da borda negra em sua mão continuou apunhalando o corpo de Zangia. Mas a velocidade de reação de Zangia foi realmente muito rápida e neste momento foi fácil evitar os ataques de Lin Xiu. Então ela usou a própria mão para agarrar Lin Xiu. Droga, droga, droga. Agora a velocidade de Zangia foi muito rápida. A lança da borda negra de Lin Xiu estava prestes a esfaqueá-la, mas seus ataques eram muito selvagens e Lin Xiu só podia se esquivar ou usar sua arma para se esquivar. Ele não tinha outra escolha. Mas ao resistir aos ataques de Zangia, Lin Xiu pôde ver claramente que havia muitas pequenas faíscas saindo do corpo robótico de Zangia. Parecia que as chamas liberadas por ele e Lu Yui agora a afetaram de alguma forma. Vá para o inferno. Zangia parecia assustadora, como se estivesse prestes a matar Lin Xiu. Quando Lin Xiu bloqueou seus ataques cada vez mais agressivos, ele olhou para frente e viu Lu Yui correndo por trás com sua longa espada. A expressão de Lin Xiu mudou, mas ele ainda bloqueou os ataques de Zangia. Você achou que poderia me matar dessa maneira? Ah. Zangia parecia ter enlouquecido e continuou balançando as mãos robóticas em direção a Lin Xiu. Droga, droga, droga. Enquanto Zangia atacava Lin Xiu descontroladamente, Lu Yui já estava atacando com sua longa espada. Morrer. Zangia perfurou os dedos afiados no corpo de Lin Xiu. A expressão de Lin Xiu mudou. Desta vez, ele não continuou a bloquear com sua lança da borda negra, mas deixou os dedos dela penetrarem diretamente em seu corpo. Quando o braço dela estava no corpo de Lin Xiu, a outra mão de Lin Xiu agarrou o outro braço. A expressão de Zangia mudou drasticamente e ela pareceu sentir algo errado. Então, de repente, ela quis puxar o braço que penetrava no corpo de Lin Xiu, apenas para descobrir que seu braço parecia estar preso. Não havia como retirá-lo. E neste momento, ela sentiu claramente uma onda de energia muito poderosa atrás dela.
Droga! Zhang Jie estava lutando freneticamente neste momento, mas Lin Xiu não lhe deu nenhuma chance e agarrou seu braço com firmeza. O braço que penetrou no corpo de Lin Xiu ficou completamente preso e não havia como puxar o braço para fora do corpo de Lin Xiu. A longa espada na mão de Lu Yui já estava coberta de chamas brancas neste momento. No segundo em que ela estava atrás de Zhang Jie, ela cortou diretamente a cabeça de Zhang Jie. Não! Zhang Jie pareceu sentir alguma coisa e ela tinha uma expressão de pânico no rosto. Mas agora era tarde demais, a longa espada coberta de fogo de lótus gelado já havia cortado seu pescoço. Capítulo 335. Os dois feridos. Bang! Após o grande estrondo, a espada cortou a cabeça de Zhang Jie e cortou-a imediatamente. A luta fervorosa de Zhang Jie enfraqueceu imediatamente. Lin Xiu testemunhou a cabeça de Zhang Jie sendo cortada pela espada de Lu Yui e soltou um suspiro de alívio. Ainda era possível ver relâmpagos no pescoço de Zhang Jie. Bang! Lin Xiu soltou a mão de Zhang Jie e chutou o cadáver para longe. Enquanto seu corpo estava sendo arremessado, o braço que foi esfaqueado no corpo de Lin Xiu também foi removido. Mas a imensa dor fez com que seu rosto se contraísse. Ela está morta? Lin Xiu soltou um suspiro de alívio e suportou a dor enquanto caminhava até Lu Yui. Lu Yui olhou para a cabeça de Zhang Jie e respondeu, ela está morta. Os olhos de Zhang Jie ainda estavam bem abertos, como se não estivesse resignado com sua morte. Seu pescoço cortado não tinha sangue e revelava maquinaria. Eles sabiam que além da cabeça, ela era um ciborgue. Cof. Cough. A pele de Lu Yui ficou pálida quando ela tossiu e enfiou a espada no chão para se sustentar. Sua visão começou a ficar embaçada. Seu corpo começou a tremer também. Lu Yui. Ela viu a figura borrada de Lin Xiu aparecer na sua frente, mas no momento seguinte seus olhos rolaram para trás e ela desmaiou. Lin Xiu imediatamente estendeu a mão para agarrá-la. Ele suportou a dor em seu corpo e a carregou. O sangue continuou a fluir de seu corpo. Evidentemente, o ombro de Lu Yui foi cortado pela lâmina de Zhang Jie e perdeu muito sangue. O esforço excessivo foi outro fator que a levou ao desmaio. Lin Xiu carregou Lu Yui de volta à posição original e deitou-a suavemente na grama. Ele então foi até sua bolsa e tirou uma garrafa azul. Estou curado? A parte do ombro que Zhang Jie esfaqueou com o braço começou a cicatrizar e o sangue secou gradualmente. Embora ainda pudesse sentir a dor, o sangue não fluía mais e Lin Xiu sentiu que isso não o atrapalhava mais. Pode ser devido ao seu segundo bloqueio genético que fortaleceu seu corpo a um nível muito diferente de qualquer outro. Lin Xiu pegou o líquido azul e voltou para Lu Yui. O sangue continuou a fluir de seu corpo. Lin Xiu franziu a testa com isso, suas feridas obviamente ainda estavam abertas e sangue fresco ainda saía. Isso era extremamente perigoso para ela. Devíamos voltar rapidamente e ir ao hospital para tratamento. Mas eles estavam muito longe da cidade. Sem escolha, ele só poderia usar o líquido medicinal para curá-la. Lin Xiu não hesitou e rasgou ligeiramente suas vestes de batalha. A camada interna das vestes brancas estava tingida de vermelho sangue. Ele continuou a rasgar suas feridas e viu uma ferida profunda. O sangue fluía incessantemente e isso fez com que sua expressão mudasse. A ferida parecia ter aumentado após o ataque de Lu Yui. A ferida deixou seus tecidos musculares abertos. Lin Xiu foi incapaz de compreender que nível de força de vontade Lu Yui tinha para suportar a dor e continuar lutando. Foi uma sorte que Zhang Jie tenha morrido. Lin Xiu respirou fundo e colocou cuidadosamente o líquido azul na ferida de Lu Yui. O remédio produziu efeitos quando bolhas brancas começaram a espumar e um som sibilante soou. Lu Yui franziu a testa porque foi um processo muito doloroso. Muito rapidamente, Lin Xiu aplicou o remédio em todo o ferimento de Lu Yui. O sangue nas feridas foi limpo. A ferida de aparência horrível começou a cicatrizar rapidamente. Uau! Lin Xiu enxugou o suor da testa e respirou fundo. Lin Xiu sentiu-se extremamente cansado e sua visão estava ligeiramente embaçada. Gugu! Roli saiu e viu Lin Xiu em um estado estranho. Roli, encontre rapidamente alguns cristais estranhos para mim. Lin Xiu olhou para Roli e riu. Ele fechou os olhos e ativou sua técnica de cultivo. À medida que circulava em seu corpo, a energia na área ao seu redor começou a convergir e foi absorvida por seu corpo. Ele recuperou a energia e se recuperou rapidamente do cansaço. Depois de cultivar por um período de tempo, ele abriu os olhos e olhou em volta. Ele estava ferido e Lu Yui ainda estava descansando. Seria uma situação ruim para ele se algum guerreiro viesse com mais intenções. O tempo passou enquanto Lin Xiu permanecia guardado ao lado de Lu Yui. Depois de muito tempo, Lu Yui franziu a testa ligeiramente e suas pálpebras começaram a tremer ligeiramente. Lu Yui? Lin Xiu sussurrou quando viu seus leves movimentos. Capítulo 336. Eu não sabia que você sabia brincar. Lu Yui gradualmente abriu os olhos. Você está acordado? Lin Xiu olhou para Lu Yui e exclamou feliz. Lu Yui assentiu gentilmente e começou a se sentar. Lin Xiu imediatamente a apoiou. Zhang Jie está morto? Lu Yui sentou-se ereto e sentiu a dor do ferimento e franziu a testa. Sim. Lin Xiu assentiu. O ataque de Lu Yui cortou a cabeça de Zhang Jie de seu corpo. Era impossível para Zhang Jie permanecer vivo depois disso. Lu Yui acenou com a cabeça e olhou para o próprio ombro e viu que suas roupas haviam sido rasgadas e manuseadas profissionalmente. Você fez isso? Lu Yui olhou para Lin Xiu e perguntou. Sim, você estava perdendo muito sangue. Lin Xiu respondeu sem jeito.
A ferida de Lu Yui estava muito perto do peito, embora Lin Xiu não tivesse pensamentos ruins. Agora que estavam conversando sobre isso, isso o deixou envergonhado. Obrigado. Lu Yui não pareceu incomodado com isso e respondeu. Está bem. Lin Xiu sorriu, mas parecia ter puxado o ferimento e seu sorriso congelou. Embora sua recuperação tenha sido poderosa e ele não estivesse mais perdendo sangue, Lin Xiu ainda sentia dor. Como está seu ferimento? Você está bem? Lu Yui olhou para ele e perguntou depois de hesitar por um momento. Estou bem, está quase curado. Lin Xiu balançou a cabeça. O que surpreendeu Lin Xiu foi que Lu Yui geralmente estava gelada, desde quando ela sabia como cuidar dos outros. Neste exato momento, um som ecoou do lado. Lin Xiu e Lu Yui, que mantiveram a vigilância, imediatamente se voltaram para o som e ficaram surpresos. Roli? Lin Xiu arregalou os olhos, incrédulo, porque Roli apareceu diante deles com muitos cristais estranhos presos em seu corpo. E confiando em seus sentidos, Lin Xiu percebeu que todos eles eram cristais estranhos de nível 6. De onde tirou todos eles? Gugu. Roli correu para Lin Xiu e sacudiu o corpo. Neste momento, todos os cristais estranhos caíram no chão. Eram mais de uma dúzia. Roli pegou um e balançou para Lin Xiu como se estivesse exibindo suas conquistas. Poderoso. Roli. A boca de Lin Xiu estava aberta enquanto ele comentava. Lin Xiu lembrou de repente que havia ligado para Roli para procurar cristais estranhos. Foi uma observação casual e ele não esperava que Roli encontrasse tantos deles. Eles eram até de qualidade extremamente boa. Essa coisa é realmente mística. Lu Yui olhou para Roli e comentou. Ela estendeu o dedo e tocou Roli. Roli imediatamente pulou no braço de Lin Xiu após ser tocado por Lu Yui, como se estivesse com medo dela. Lin Xiu riu. Acha que você quer dissecá-lo? Eu realmente quero estudar isso. Lu Yui acenou com a cabeça e respondeu. Roli imediatamente carregou cristais estranhos e pulou na bolsa de Lin Xiu, como se estivesse realmente com medo de ser dissecado. Eu não sabia que você sabia brincar. Lin Xiu riu. Os olhos de Lu Yui mudaram e recuperaram a frieza. Ela então respondeu a ele. Recupere suas forças. Depois de absorver todos esses cristais estranhos, devemos partir amanhã de manhã. Lin Xiu assentiu. Eles tiveram que recuperar as forças, pois não sabiam quando outros guerreiros viriam. Lin Xiu pegou os cristais estranhos de nível 6 e fechou os olhos para absorver a energia. Lu Yui fez o mesmo. Segundos se passaram enquanto a dupla absorvia toda a energia dos cristais estranhos e recuperava suas forças. Suas feridas também começaram a cicatrizar. Na manhã seguinte, Lin Xiu espreguiçou-se e abriu os olhos para ver a luz do sol ofuscante. O tempo estava bom e a luz do sol havia penetrado nas copas das árvores, uma cena bastante rara na Floresta Negra. Lin Xiu foi capaz de ver que todos os cristais estranhos de nível 6 haviam se transformado em pedra. Eles sem dúvida absorveram toda a energia interior. Acordado? Lin Xiu ouviu uma voz gentil atrás dele. Você acordou tão cedo? Lin Xiu ficou surpreso e viu Lu Yui segurando uma fruta dourada enquanto caminhava em direção a ele. Para você. Lu Yui entregou a fruta para ele. Esta é uma baga única da Floresta Negra, experimente. Lu Yui entregou a ele e disse. Hein? Lin Xiu acenou com a cabeça e pegou a baga dourada e colocou-a na boca sem hesitação. Uma mordida suave fez com que o suco saísse de dentro. Uma explosão de gosto amargo saiu, mas era extremamente apetitosa. Lin Xiu sentiu calor no corpo depois de consumir a fruta. Vamos. Lu Yui pegou sua espada fina e pegou a lança da borda negra e entregou-a a Lin Xiu. Hein? Lin Xiu assentiu e carregou sua bolsa. Lin Xiu foi completamente curado sem um pingo de dor. Isso surpreendeu. Depois de desbloquear o segundo bloqueio genético, seu corpo evoluiu e nenhum guerreiro poderia se comparar a ele. Capítulo 337. Classificação 7. Seus ferimentos devem estar bem agora, certo? Lin Xiu disse a Lu Yui enquanto caminhavam. Está bem. Lu Yui balançou a cabeça. Comparada a Lin Xiu, sua ferida não era tão horrível, mas sua capacidade de recuperação não era tão forte quanto a de Lin Xiu, portanto, embora sua ferida tivesse fechado, ela não cicatrizou completamente. Andando assim, ela ainda sentia uma leve dor, mas é claro que Lu Yui não demonstrava isso em seu rosto. Lin Xiu conhecia o caráter de Lu Yui e mesmo que ainda estivesse com dor, ela não diria isso. Estamos voltando para a academia agora, certo? Lin Xiu hesitou por um momento enquanto continuava andando e finalmente perguntou a Lu Yui. Anteriormente, Lu Atian mencionou que a família de Lu Yui queria que Lu Yui fosse para casa. Então Lin Xiu não sabia se Lu Yui retornaria para a academia da região sagrada ou iria para casa. Hein? No entanto, Lu Yui não disse nada e assentiu. Ao ouvir sua resposta, Lin Xiu não sabia por quê, mas se sentiu muito feliz. A propósito, em que posição você estava anteriormente? Lin Xiu olhou para Lu Yui e perguntou. Classificação 7. Lu Yui disse diretamente sem hesitação. Lin Xiu ficou surpreso ao ouvi-la. Rank 7. Lu Yui é tão jovem, mas tinha a força de um guerreiro de nível 7. E Lu Atian parecia ser ainda mais forte. Que tipo de malucos existem na família de Lu Yui? Por que eles são tão terrivelmente fortes? Fui atacado por Zanjie e alguns outros há um ano e meus ferimentos não sararam. Lu Yui continuou. Lu Yui parecia estar de bom humor hoje e falou muito. Era muito raro para Lin Xiu. Quando te conheci, você já estava no rank 7, mas por causa da sua lesão, sua força caiu muito. Lin Xiu disse. Hein? Quanto mais Lin Xiu pensava nisso, mais chocado ele ficava. Ele está neste mundo há algum tempo e sabia o que significava um guerreiro de nível 7.
Um guerreiro de nível 7 era considerado um guerreiro de alto escalão. Mesmo em uma cidade grande, eles seriam altamente considerados. Ele não esperava que Lu Yui já tivesse alcançado o nível de guerreiro de nível 7 tão jovem, mesmo sem um sistema de atualização como ele. Quanto treinamento cruel ela passou. E você? Lu Yui, que estava andando na frente, parou no meio do caminho, depois olhou para Lin Xiu e perguntou. Lu Yui estava muito perto de Lin Xiu, e ele podia ver seus lindos olhos e pele clara com muita clareza. A pele dela era muito delicada e ele não conseguia ver nenhum poro no rosto dela. Lu Yui pareceu sentir Lin Xiu olhando para ela e um raro toque de rosa surgiu em suas bochechas. Ela imediatamente se virou e continuou andando. Lin Xiu voltou a si neste momento e percebeu que estava apenas olhando para ela. De repente se sentiu um pouco envergonhado. Asterisco tosse tosse asterisco Lin Xiu tossiu deliberadamente, depois seguiu Lu Yui e disse a ela, quando te conheci, eu era apenas um guerreiro iniciante. Lin Xiu disse envergonhado. Naquela época, ele tinha acabado de cruzar para o mundo aqui e tudo era muito perigoso para ele. Pensando nas coisas que havia experimentado antes, os cantos da boca de Lin Xiu se ergueram. Inconscientemente, ele já havia experimentado tantas coisas e passado por tantas coisas. Sua força aumentou muito rapidamente. Lu Yui ficou um pouco chocado. De então até agora, em menos de um ano, a força de Lin Xiu melhorou de um novato para um guerreiro de nível 5. Isso foi realmente assustador. Embora um guerreiro de nível 5 não fosse nada para ela, o problema é que demorou menos de um ano para Lin Xiu subir a esse nível. Você deve saber que há muitas pessoas que não conseguiram nem atingir o nível de guerreiro rank 5 durante sua vida, enquanto Lin Xiu alcançou isso em apenas um ano. Está tudo bem. Lin Xiu sorriu e não pretendia dizer mais nada. Ele não planejava contar a ninguém sobre o sistema de atualização. As duas pessoas continuaram andando lado a lado e logo chegaram ao enorme barranco com aranhas de dentes pretos no meio. Você veio daqui? Os olhos de Lu Yui viram o chão à frente e estava todo carbonizado. Era óbvio que Lin Xiu usou suas habilidades de fogo aqui. Eu vim com alguns alunos do segundo ano da nossa escola. Lin Xiu assentiu e contou a Lu Yui o que havia acontecido antes. Lu Yui parecia estar ouvindo Lin Xiu atentamente. Embora esta ravina fosse enorme, os dois guerreiros Lu Yui e Lin Xiu poderiam pular diretamente para o lado oposto com apenas uma curta corrida. A viagem de volta foi muito mais fácil. E não há feras ou guerreiros evoluídos ao longo do caminho. Droga, não sei quem roubou o fogo de lótus de gelo, mas desta vez foi uma viagem perdida. Lin Xiu e Lu Yui tinham acabado de chegar onde entraram pela primeira vez na Floresta Negra e guerreiros começaram a aparecer. Esses guerreiros pareciam ter vindo em busca do fogo do lótus de gelo, mas receberam a notícia de que o fogo do lótus de gelo foi arrebatado e engolido. Esta foi uma notícia muito ruim para eles. Afinal, eles vieram para o fogo de lótus de gelo e voltaram sem nada. Lin Xiu e Lu Yui caminharam entre a multidão e ignoraram essas pessoas. Espere, ouvi dizer que o fogo do lótus de gelo foi engolido por uma jovem. Alguns guerreiros estavam conversando quando viram Lu Yui e Lin Xiu passando. Como essas duas pessoas eram muito jovens, com 17 ou 18 anos, elas se destacaram na multidão. E alguns guerreiros também ouviram algumas fofocas, sabendo que foi uma jovem que engoliu o fogo do lótus gelado. Afinal, nem todos os guerreiros morreram lá, alguns guerreiros escaparam. Você quer dizer, talvez sejam eles? Ao ouvir as palavras deste guerreiro, o olhar dos outros guerreiros se voltou para a frente. Olhando para as costas de Lu Yui, um olhar ganancioso apareceu em seus olhos. Vocês dois parem aí. Assim como Lin Xiu e Lu Yui estavam andando, alguém gritou por trás. Capítulo 338, Cidade do Céu, Família Lu. A testa de Lin Xiu franziu um pouco quando ouviu a voz vindo de trás. Era óbvio que ele estava procurando por problemas. Vamos. Lu Yui disse claramente e seguiu em frente, sem virar a cabeça, como se não tivesse ouvido a pessoa. Lin Xiu ouviu as palavras de Lu Yui e seguiu em frente, ignorando completamente o homem. O rosto do homem mudou repentinamente e tornou-se extremamente sombrio. No momento seguinte, ele exerceu força e correu diretamente para a frente. Sua velocidade foi muito rápida e instantaneamente com o som de um assobio, ele correu na frente de Lin Xiu e Lu Yui. Eu disse para vocês dois pararem, vocês não me ouviram. O homem de meia-idade os bloqueou e olhou para Lin Xiu e Lu Yui com uma expressão sombria. Ele achou Lin Xiu e Lu Yui tão arrogantes que o ignoraram. Qual é o problema? Lin Xiu estreitou os olhos, olhou para o homem de meia-idade parado à sua frente e disse baixinho. HNG. O homem de meia-idade bufou friamente, depois apontou para Lu Yui e disse. Foi ela que engoliu a energia do fogo de lótus gelado. No momento em que ele exclamou, os outros guerreiros se aproximaram e imediatamente cercaram Lin Xiu e Lu Yui. Lin Xiu viu esta cena e não pôde evitar apertar a lança borda negra em sua mão com força. Essas pessoas obviamente só queriam encontrar problemas. A Zong é ela? Nesse momento, um dos guerreiros olhou para Lu Yui e perguntou ao homem ao lado dele. São os dois. O guerreiro olhou para Lu Yui e Lin Xiu e disse com certeza. Ele viu guerreiros sendo mortos por Lu Atian e já conhecia o horror da força de Lu Atian, então correu sem hesitar. Mas ele não esperava encontrar Lu Yui e Lin Xiu novamente e o terrível Lu Atian não estava aqui. Eu vi. Ela engoliu o fogo de lótus gelado. Neste momento, ele apontou para Lu Yui e continuou a dizer em voz alta. Ainda havia uma pitada de choque em seus olhos. Porque ele viu que depois que Lu Yui engoliu o fogo do lótus gelado, ela sentou-se de pernas cruzadas como se estivesse digerindo a energia do fogo do lótus gelado. Ele achava que era impossível para Lu Yui engolir a energia desse fogo de lótus gelado. Afinal de contas, a energia desse fogo de lótus de gelo era realmente aterrorizante. Mesmo um guerreiro de nível 8 poderia não ser capaz de engolir completamente esse fogo de lótus de gelo. E se não for engolido com sucesso, pode causar um efeito de reação.
Mas agora parecia que Lu Yui havia absorvido com sucesso a energia do fogo do lótus gelado, caso contrário ela já estaria morta. Neste momento os guerreiros vizinhos olharam para Lu Yui. Todos eles eram guerreiros de alto escalão, o que deixou Lin Xiu um pouco estressado. No entanto, Lu Yui ainda parecia muito calmo. E daí? Lu Yui olhou para eles e disse baixinho. Você não engoliu completamente a energia do fogo de lótus gelado, certo? O homem de meia-idade disse com uma voz taciturna. A energia do fogo do lótus gelado é enorme, é impossível ser engolido completamente em tão pouco tempo. Nesse momento, o resto das pessoas também percebeu de repente que o que ele disse fazia sentido. E então, Lu Yui ergueu as sobrancelhas e disse fracamente. Então, o homem de meia-idade viu que Lu Yui não demonstrava nenhum medo mesmo agora e caiu na gargalhada. Então, você entregará toda a energia restante do fogo de lótus gelado. No momento em que ele falou, o sabre em sua mão balançou violentamente na direção de Lu Yui. Ele queria cortar o corpo de Lu Yui ao meio e depois absorver a energia restante do fogo do lótus gelado que não foi completamente absorvida pelo corpo de Lu Yui. Svi. Enquanto seu sabre balançava, a lâmina cortava o ar a qualquer momento. A velocidade do sabre foi muito rápida como um brilho branco, atingindo o corpo de Lu Yui. Tome cuidado. As pupilas de Lin Xiu se contraíram quando ele viu esta cena. Essa pessoa era um guerreiro rank 7 e sua velocidade era incrível. Droga! Mas neste momento, Lu Yui rapidamente brandiu sua longa espada e bloqueou o ataque do homem. A longa espada colidiu com seu sabre, emitindo um som claro. Cidade Celestial, família Lu. Lu Yui olhou para os outros guerreiros que estavam prestes a atacar e disse com indiferença. Alguns guerreiros queriam matar Lu Yui e obter a energia restante do fogo de lótus gelado que não havia sido completamente absorvido em seu corpo, mas quando ouviram as palavras de Lu Yui, suas expressões mudaram. Svi. Só então, a lança borda negra na mão de Lin Xiu já havia perfurado o corpo do homem de meia-idade que atacou Lu Yui. A lança era como uma luz fria. No momento em que estava prestes a esfaquear o corpo do homem, ele se transformou em dezenas de sombras negras e avançou. Bang, bang, bang. Houve uma pitada de surpresa nos olhos do homem de meia-idade e um escudo protetor azul claro apareceu de repente ao seu redor. As dezenas de tiros que Lin Xiu deu em um breve momento atingiram a barreira azul clara. Esfera. O homem de meia-idade reagiu muito rapidamente e desdobrou a esfera para proteger seu corpo, mas o enorme impacto gerado pelo ataque de Lin Xiu fez seu corpo voar. Ele usou toda a sua força para ficar no chão e conseguiu parar de recuar. Pessoal, vou primeiro, adeus. Ao mesmo tempo, um dos guerreiros que estava observando, cerrou os punhos e disse em voz alta para os guerreiros ao redor, depois saiu imediatamente. As expressões do resto das pessoas também mudaram, e claro, eles entenderam que tipo de pessoa era a família Lu na Cidade do Céu. E essas pessoas olharam para Lu Yui com atenção e pareciam ter pensado em algo quando suas expressões ficaram ainda mais ansiosas. Estávamos cegos como um morcego, desculpe. Alguns guerreiros disseram a Lu Yui neste momento e foram embora. Capítulo 339. Intenção profunda, temor da Fênix. Embora quisessem o fogo de lótus gelado, eles também queriam manter suas vidas. Lu Yui olhou para eles e continuou a falar. Ao ouvir essas duas palavras, os rostos daqueles guerreiros que ainda hesitavam em partir ficaram mais feios. Desta vez, eles partiram sem olhar para trás. Nesse momento, os guerreiros foram saindo um por um, e só restava o guerreiro que queria atacar Lu Yui e os dois guerreiros que restaram. Lin Xiu ficou chocado ao ver esta cena. Por que a atitude desses guerreiros mudou repentinamente? Isso deixou Lin Xiu um pouco confuso. O que você disse a eles? Lin Xiu perguntou. Por que esses guerreiros partiram de repente por causa do que Lu Yui disse? Isso não faz sentido. Acabei de dizer o nome de uma pessoa. Lu Yui disse calmamente. O nome de uma pessoa? De quem é um nome tão poderoso? Lin Xiu não conseguiu descobrir. Vocês não vão embora? O homem de meia-idade que acabou de ser atacado por Lin Xiu e voou para trás uma certa distância não ficou ferido e avançou. Depois disse aos dois homens que permaneceram. Obviamente queremos a energia do fogo do lótus gelado. Um dos homens que parecia pálido lambeu os lábios e disse em voz alta. Seus olhos estavam cheios de ganância e parecia que ele estava determinado a pegar o fogo de lótus gelado. Vocês não estão com medo? O homem de meia-idade começou a rir ao ouvir suas palavras. Com medo? O homem de rosto pálido riu neste momento e apontou para Lu Yui com sua longa espada. Ela disse que pertence à família Lu e eu simplesmente vou acreditar nela? De qualquer forma, e daí? Quem saberia se ela morresse aqui? Outro homem parado ao lado do homem de rosto pálido disse em voz alta neste momento. Comparado ao rosto do homem de rosto pálido, o rosto deste homem era escuro como carvão. Ha, vocês são realmente os demônios preto e branco, tão corajosos. Ao ouvir as palavras dessas duas pessoas, este jovem caiu na gargalhada. Então vamos matar essas duas pessoas juntos. Enquanto falava, seus olhos se encheram de intenção assassina e ele olhou para Lu Yui e Lin Xiu. Então, ele explodiu com poder e correu diretamente para Lin Xiu. Ele deve primeiro se livrar de Lin Xiu, o cara que está no caminho. Lin Xiu viu correndo em sua direção. Neste momento, seu rosto mudou. Ele balançou a lança borda negra e colidiu com o sabre do homem. Droga! Com um som surdo, Lin Xiu sentiu um impacto poderoso, que foi transmitido de sua lança borda negra para seu corpo. O corpo de Lin Xiu voou instantaneamente como uma pipa quebrada. No entanto, Lin Xiu parecia já esperar por isso há muito tempo. Neste momento, o corpo que voou girou no ar e pousou firmemente no chão. Vá para o inferno. Ele olhou para frente e viu aquele homem de meia-idade segurando o sabre na mão enquanto rugia e o atacava à distância.
Com um golpe do sabre na mão, uma enorme aura de espada apareceu e avançou em direção a Lin Xiu. Estrondo. Uma rachadura profunda apareceu no chão devido à aura da espada. Bang! Neste momento, o corpo de Lin Xiu foi instantaneamente cortado ao meio pela aura da espada. HNG, garoto, vamos ver o quão selvagem você pode ser. O homem de meia-idade riu de repente ao ver esta cena. Ele pensou que a aura de espada que ele liberou já havia matado Lin Xiu, mas o que ele não esperava era que, neste momento, sentiu uma violenta sensação de queimação vindo de trás dele. O que aconteceu? Sentindo a sensação de queimação, o rosto do homem de meia-idade mudou. Então ele se virou abruptamente e viu uma luz vermelha brilhante brilhando. Ele olhou para cima e viu que Lin Xiu já havia saltado no ar. Então, enquanto agitava constantemente a lança borda negra, pássaros flamejantes apareceram um após o outro, atacando diretamente o homem de meia-idade. Como isso é possível? Nesse momento, ele rugiu em seu coração e não acreditou porque acabará de ver com seus próprios olhos que Lin Xiu havia sido cortado ao meio por sua aura de espada. Por quê? Porque ele apareceu atrás dele de novo. E agora a habilidade liberada por Lin Xiu claramente o fez sentir uma sensação de opressão, em tensão profunda, temor da Fênix. Agora há pouco Lin Xiu usou imagem espelhada, e era óbvio que Lin Xiu evitou seu ataque. E depois da batalha com Zangia ontem, Lin Xiu sentiu que tinha uma compreensão mais profunda de admiração da Fênix, e agora usou intenção profunda em vez do comum, admiração da Fênix. Em outras palavras, o poder liberado por admiração da Fênix foi muito mais forte do que antes. Neste momento, enquanto a lança borda negra de Lin Xiu continuava a balançar, uma série de pássaros flamejantes avançou para o fundo. Havia pelo menos dezenas de pássaros flamejantes. Neste momento, enquanto os pássaros flamejantes avançavam, o solo ao redor ficou vermelho num instante. Além disso, a temperatura do ar circundante aumentou vários graus num curto espaço de tempo. A sensação de queimação fez com que gotas de suor escorressem pelas bochechas do homem de meia-idade abaixo. E quando os pássaros flamejantes avançaram, eles lentamente começaram a convergir para formar uma enorme fênix flamejante. A fênix flamejante pareceu cobrir o céu e correu em direção ao homem de meia-idade abaixo. Desdobrar. O homem de meia-idade ficou chocado ao ver esta cena. Esta fênix flamejante cobria uma grande superfície e mesmo sendo um guerreiro de nível 7, não havia chance de evitá-la. Ele só poderia usar esfera para bloquear. Se ele bloqueasse diretamente com seu próprio corpo, provavelmente seria cozido pelas chamas. Seguindo seu rugido, uma barreira azul clara apareceu ao redor de seu corpo instantaneamente. Afinal, ele era um guerreiro de nível 7, e o poder da esfera desdobrada era muito poderoso, envolvendo seu corpo completamente. Lin Xiu soltou um rugido alto e a fênix flamejante atacou. Capítulo 340 – Batalha Feroz. Aquela aterrorizante fênix flamejante era agora como um enorme meteorito caindo do céu. Estrondo. Com um som alto todo o chão tremeu. Embora o homem de meia-idade tenha desdobrado a esfera, a fênix flamejante a atingiu diretamente. No momento do impacto, formou-se um enorme tornado de fogo. Lin Xiu, que viu esta cena, mudou de expressão. Seria o suficiente para matá-lo. Lin Xiu apertou a lança borda negra em sua mão, cerrou os dentes e murmurou. O homem de meia-idade que estava entre as chamas só conseguia ver um vermelho ardente neste momento. Embora seu corpo estivesse agora protegido pela esfera, ele ainda podia sentir a intensa sensação de queimação ao seu redor. Essa sensação de queimação fez seu corpo começar a suar. Uma sensação de queimação que pareceu cozinhar seu corpo e ele cerrou os dentes. Ele não tinha ideia de que Lin Xiu, um guerreiro de nível 5, poderia liberar uma habilidade tão poderosa. O poder dessa habilidade estava além de sua imaginação. Parece que o cara é bem forte. Neste momento, o homem de rosto pálido olhou para Lin Xiu e disse em voz alta. Havia uma expressão de aprovação em seus olhos. Ele é, para um guerreiro de nível 5 atingir esse nível, realmente bastante forte. O homem moreno ao lado dele gritou. Neste momento, Lu Yui olhou para esses dois guerreiros, seus olhos estavam frios e a longa espada em sua mão estava cerrada com força. No entanto, o que precisamos fazer agora é primeiro extrair a energia restante do fogo gelado do lótus em seu corpo. O homem de rosto pálido fez uma careta neste momento. Assim que falou, ele segurou a longa espada na mão e correu em direção a Lu Yui. Svi. O homem de rosto pálido correu na frente de Lu Yui a uma velocidade incrível. Vá para o inferno. Seguindo seu rugido, a longa espada em sua mão era como uma luz fria e cortou diretamente em direção ao corpo de Lu Yui. Droga! Mas a reação de Lu Yui não foi nada lenta. Neste momento, a longa espada em sua mão bloqueou o ataque e um som claro soou. Você poderia realmente bloquear meu ataque? Este homem de rosto pálido pareceu um pouco surpreso. Você fala um monte de bobagens. Lu Yui disse levemente. Assim que ela colocou força na espada longa, o homem deu alguns passos para trás. Como isso poderia ser? O homem ficou chocado neste momento. Ele sentiu claramente que a força poderosa vindo da mão de Lu Yui e isso o chocou. Qual é a força dessa mulher? Ei, Abai, você não consegue nem derrotar uma mulher? Neste momento, uma voz zombeteira veio de trás. O homem chamado Abai olhou para o homem de pele escura com um grunhido e disse, que tal você tentar? Claro! Ao ouvir suas palavras, o homem de pele escura de repente revelou um sorriso sinistro e correu. Ele também tinha uma espada longa na mão. Quando ele correu, a longa espada instantaneamente se transformou em uma luz fria e perfurou diretamente em direção a Lu Yui. Ele estava claramente usando a maior parte da força de seu corpo e a velocidade e o poder que explodiram eram formidáveis. Lu Yui parecia sentir isso também. Neste momento, ela não usou a espada longa para bloquear, mas evitou o ataque diretamente.
Svi, a longa espada passou pelo corpo de Lu Yui. Não cortou seu corpo, mas cortou alguns fios de seu cabelo. Onde você vai se esconder? O homem de pele escura que parecia carvão viu Lu Yui se esquivando de seu ataque e seu rosto ficou desagradável. Na sua opinião, deveria ser muito fácil matar um guerreiro do nível de Lu Yui com muita facilidade. Mas o que ele não esperava era que Lu Yui realmente se esquivou de seu ataque desde o início. Com esse pensamento, uma intenção assassina mais forte explodiu em seus olhos e ele continuou a atacar Lu Yui. Svi, Svi, Svi. Sua lâmina cortou o ar, mas a habilidade corporal de Lu Yui foi incrível. Neste momento, era como se ela estivesse dançando enquanto continuava se esquivando. Que tipo de habilidade corporal é essa? O guerreiro chamado Abai assistiu à batalha entre o homem de pele escura e Lu Yui e seu rosto estava cheio de choque. Que tipo de habilidade corporal é essa? Como poderia Lu Yui evitar os ataques de seu guerreiro rank 7 tão facilmente? Será que ela era realmente da família Lu? Com esse pensamento, sua expressão ficou desagradável. Mesmo agora, ele ainda não achava que Lu Yui pertencia à Cidade do Céu, família Lu. Por que aquela família Lu era uma família muito famosa? Por que a família Lu viria aqui? E ela é uma jovem. Mas neste momento, ele estava começando a acreditar nela. Ah, Ei, vamos reuni-la. Ele olhou para Ei, que estava lutando com Lu Yui, e gritou. Vamos fazê-lo. O rosto de Aei estava muito desagradável neste momento porque embora Lu Yui não tivesse chance de atacá-lo, ele também não poderia atacá-la. Que tipo de habilidade corporal é essa? Neste momento, enquanto Abai avançava, a expressão no rosto de Lu Yui mudou. Afinal, esses dois eram guerreiros de rank 7 e já era bastante cansativo lidar com um. Se ela tivesse que lidar com dois guerreiros de rank 7, a situação ficaria complicada. Ao mesmo tempo, do outro lado, o tornado flamejante enfraqueceu lentamente neste momento. Lin Xiu apertou a lança da borda negra em sua mão e olhou para longe, seu corpo tenso. O fogo poderia realmente matar aquele cara? Quando Lin Xiu olhou, de repente ele viu uma barreira azul clara. Quando Lin Xiu viu esta cena, as pupilas de seus olhos se contraíram. Esfera. Foi a esfera que o cara desdobrou. Parecia que esse cara ainda não estava morto. Capítulo 341. Visto através. Colidir. Lin Xiu pôde ver a figura do homem de meia-idade. Ele não é. Ha. Isso é tudo que você tem. Neste momento, enquanto a chama se dissipava, a voz do homem de meia-idade pôde ser ouvida. Deu uma olhada mais de perto, embora a chama tenha sido bloqueada por sua esfera desdobrada e ele não parecesse ter sofrido nenhum dano. Ele estava encharcado de suor e todo o seu traje de batalha estava completamente encharcado. A temperatura escaldante da chama ainda o assustava. Se não fosse por sua forte fonte de força que o apoiou na resistência às chamas, ele já seria aniquilado pelas chamas. Com esse pensamento, um arrepio percorreu sua espinha. Mas era uma pena que ele estivesse completamente bem agora. Você usou muita energia do seu corpo usando essa habilidade? Agora é a minha vez. O homem olhou para Lin Xiu do outro lado e disse em voz alta. No segundo que ele disse isso, a barreira azul clara em seu corpo desapareceu instantaneamente. Se ele continuasse usando esfera, consumiria muita energia. O rosto de Lin Xiu ficou feio neste momento. O Admiração da Fênix acabou de consumir muito do poder de Lin Xiu e agora não havia como usar o Admiração da Fênix para atacar novamente. Ele não tinha escolha agora. Ou o homem morre ou ele morre. Lin Xiu apertou a lança borda negra com força e respirou fundo. Antes que o homem corresse para o seu lado, Lin Xiu correu em frente. Svi. A velocidade de Lin Xiu atingiu o extremo e como uma sombra, ele correu para frente, cortejando a morte. O homem de meia-idade viu Lin Xiu até se atrever a correr e imediatamente sentiu que sua dignidade havia sido insultada. E juntamente com o fato de Lin Xiu ter acabado de usar essa habilidade poderosa para suprimi-lo, ele ficou extremamente irritado. Segurando o sabre na mão, ele cortou o corpo de Lin Xiu abruptamente. Droga! Um som alto soou quando seu sabre atingiu a lança borda negra que Lin Xiu lançou. As pupilas de Lin Xiu se contraíram. Afinal, esse cara era um guerreiro de nível 7. O poder do sabre que atacou neste momento era muito forte. O impacto foi transmitido para a lança borda negra na mão de Lin Xiu e o braço de Lin Xiu ficou dormente. Ele quase deixou cair a lança. Mas Lin Xiu ainda segurou a lança borda negra com força, deu um passo para trás e continuou a atacar o homem de meia-idade. Svi. No momento em que a lança foi apunhalada, houve um som cortando o ar. Que velocidade rápida! Quando o homem de meia-idade viu as dezenas de ilusões de lanças esfaqueadas por Lin Xiu, ele teve um toque de surpresa em seus olhos. Se um guerreiro do mesmo nível usasse esse tipo de habilidade, ele não ficaria surpreso, mas Lin Xiu era apenas um guerreiro de nível 5, mas usou uma habilidade tão poderosa. Habilidade insignificante. No entanto, afinal, ele era um guerreiro de alto escalão e estava muito confiante em si mesmo. Além disso, Lin Xiu acabou de usar uma habilidade que consumiu muita força da fonte. Deve ser o fim da batalha agora. Mate ele. Havia uma intenção assassina extrema nos olhos do homem de meia-idade quando o sabre soltou sons estridentes como se sentisse a poderosa força transmitida ao sabre e tremesse. A tempestade torrencial de flores rosas de Lin Xiu foi esfaqueada, mas o homem de meia-idade conseguiu se esquivar de todas elas. Lin Xiu olhou para esta cena e franziu a testa. Na verdade, era muito árduo lutar contra um guerreiro de nível 7. E neste momento, o perspicaz Lin Xiu também descobriu que o sabre do homem tinha uma aura de espada muito poderosa reunida nele. O que é isso? Lin Xiu ficou chocado. Parecia que esse homem de meia-idade estava secretamente reunindo forças enquanto usava suas habilidades corporais para evitar os ataques de Lin Xiu.
Justamente quando a lança de Lin Xiu perfurou novamente, o homem de meia-idade se esquivou, segurou o sabre na mão com as duas mãos e cortou o corpo de Lin Xiu. Quando ele atacou, o espaço ao redor parecia prestes a se despedaçar, fazendo um barulho alto. E neste momento, Lin Xiu pôde ver claramente a luz ofuscante do sabre. Esta luz foi refletida diretamente nos olhos de Lin Xiu. Em um instante, tudo diante dos olhos de Lin Xiu ficou branco. Droga! Vá para o inferno! O homem de meia-idade gritou e o sabre na mão já havia cortado o corpo de Lin Xiu. Estrondo! O som da lâmina cortando o ar já era alto, mas neste momento o som estava ainda mais alto. Era ensurdecedor. O sabre estava cheio de poder aterrorizante e explodiu. Estrondo! O corpo de Lin Xiu não conseguiu reagir rápido o suficiente e foi atingido diretamente. Aqui. Mas depois que o homem de meia-idade explodiu Lin Xiu em pedaços, ele não parou seus movimentos e atacou o outro lado. Ele percebeu. Lin Xiu, que já havia aparecido do outro lado nessa época, mudou de expressão. É isso mesmo. Ele usou imagem espelhada para evitar esse ataque. Porque com a força atual de Lin Xiu, não havia como ele usar sua velocidade de reação normal para evitar os ataques desses guerreiros que estavam 2 posições acima dele. Mas o que Lin Xiu não esperava era que o homem de meia-idade realmente percebesse quando usou o clone do espelho. Svi. Neste momento, Lin Xiu viu apenas uma sombra negra voando em sua direção e viu o homem balançando diretamente o sabre na mão e cortando-o em seu corpo. Não esperava, hein? Eu já percebi esse seu truque. O homem de meia-idade gritou e o sabre em sua mão estava prestes a cortar a cabeça de Lin Xiu. Svi. Neste exato momento, Lin Xiu viu uma chama branca vindo de outra direção. Bang! A chama branca atingiu o sabre diretamente. O sabre estava prestes a cortar o corpo de Lin Xiu, mas congelou de repente sob o impacto da chama branca. Capítulo 342. Quem na Terra é você? Uma aura extremamente fria passou diretamente de sua espada para seu corpo. Caramba! O que é isso? Nesse momento, ele viu que o sabre que estava prestes a atacar o corpo de Lin Xiu estava cheio de chamas brancas. Com o aparecimento dessas chamas, sua espada parecia coberta de gelo. Fogo de lótus gelado. Este deve ser o fogo de lótus gelado. Neste momento, ele sentiu o ar de seu sabre ficar mais gelado como se fosse congelá-lo. Caramba! A princípio, ele estava prestes a atacar o corpo de Lin Xiu, mas neste momento ele não conseguiu mais atacar e todo o seu corpo caiu diretamente no chão. O sabre em sua mão também caiu de sua mão e ficou preso firmemente no chão. Olhando mais de perto, a espada que caiu no chão já estava coberta de gelo e toda a espada parecia congelada. Aquelas chamas brancas ainda estavam no sabre e não foram extintas. Neste momento, Lin Xiu deu um suspiro de alívio. Olhando para o outro lado, Lu Yui continuou a lutar contra os 2 guerreiros chamados Demônios Negros e Brancos. Era óbvio agora que Lu Yui usou fogo de lótus gelado para ajudá-lo a escapar da morte. Agora parecia que ele não podia confiar muito no clone de espelho. Afinal de contas, contanto que ele a usasse uma vez, esses guerreiros de alto escalão seriam capazes de ver através dessa habilidade pela segunda vez, assim como aconteceu agora há pouco. Se isso acontecer, ele poderá ser morto. Mas agora, Lin Xiu não revelaria mais nenhuma falha. Ele pousou firmemente no chão, então agarrou a lança borda negra e correu diretamente para a frente. Svi. O corpo de Lin Xiu ficou tenso neste momento e explodiu em uma velocidade assustadora. Ele correu para o homem de meia-idade e a lança borda negra em sua mão perfurou seu corpo diretamente. Quando o homem de meia-idade viu esta cena, as pupilas de seus olhos encolheram, mas seu corpo ainda se esquivou rapidamente. Bang, bang, bang. A força da lança lançada neste momento era muito poderosa. Mesmo este artista guerreiro de nível 7 não se atreveu a encarar isso levianamente. E agora que seu sabre estava no chão, coberto por esse fogo de lótus gelado, ele não tinha como pegar sua arma. Vá para o inferno. Só então, evitando o ataque de Lin Xiu, ele aproveitou a oportunidade e seu punho bateu na cabeça de Lin Xiu. Crepitação. Enquanto o estalo ressoava, Lin Xiu viu flechas de luz elétrica no punho que o homem de meia-idade esmagou. Punho rupturante do raio prateado. Não, isso não é punho relâmpago prateado devastador, é apenas semelhante. Mas Lin Xiu ainda sentia o poder saindo de seu punho e a luz elétrica parecia ainda mais poderosa. Lin Xiu não teve tempo para pensar muito neste momento e moveu o corpo para evitar o ataque. Você achou que pode se esconder. O homem soltou um rugido alto. O punho que ia em direção ao corpo de Lin Xiu continuou seguindo Lin Xiu e estava prestes a acertá-lo. A expressão no rosto de Lin Xiu mudou. Normalmente não seria possível simplesmente mudar a direção de um soco devido à sua força. Mas esse cara ainda poderia mudar com força a direção de seu soco e estava prestes a atingir Lin Xiu. A expressão de Lin Xiu mudou drasticamente neste momento, mas não havia mais como evitá-la. Estrondo. Este homem de meia-idade acertou o soco elétrico diretamente no corpo de Lin Xiu. Com um som abafado, o corpo de Lin Xiu voou como uma pipa com uma corda quebrada. Ele caiu pesadamente no chão ao longe. E olhando mais de perto, ainda havia muitas luzes elétricas piscando no corpo de Lin Xiu. Uhul! Neste momento, o homem de meia-idade não pôde deixar de ofegar um pouco. Porque o movimento, punho relâmpago trovão, que ele acabou de usar já havia usado a maior parte da força-fonte de seu corpo para reuni-lo em seu punho. Juntamente com a habilidade que ele acabou de usar, seu corpo estava começando a ficar cansado agora. Você é realmente um garoto difícil. O homem de meia-idade olhou para Lin Xiu e enxugou um vestígio de sangue que escorria de seus lábios. Lin Xiu era claramente apenas um guerreiro de nível 5, mas achou bastante desafiador lidar com ele. Agora que Lin Xiu estava cercado por uma grande quantidade de luz elétrica, ele morreria com certeza. Mesmo guerreiros comuns de nível 7 não seriam capazes de sobreviver à luz elétrica carregada por seu punho relâmpago trovão.
Somente um guerreiro como eu, que foi torturado por choque elétrico desde a infância, pode resistir a uma habilidade tão poderosa. O homem de meia-idade cerrou o punho com orgulho e olhou para Lin Xiu enquanto murmurava para si mesmo. Mas justamente quando pensou que Lin Xiu estava morto, ele viu uma cena chocante. As luzes elétricas que cercam o corpo de Lin Xiu, neste momento, começam a diminuir a uma velocidade visível a olho nu. O que o chocou ainda mais foi que o corpo de Lin Xiu balançava como se ele estivesse prestes a se levantar. Como isso pode ser? Os olhos do homem de meia-idade se arregalaram em descrença. TSK. Parece que o poder da sua habilidade é exatamente assim. A mão de Lin Xiu agarrou a lança da borda negra que havia caído ao lado dele e pressionou-a contra o chão enquanto ele se levantava lentamente. Essas luzes elétricas inundaram o corpo de Lin Xiu. Lin Xiu não apenas não sentiu dor, mas sua força estava se recuperando constantemente. Isso não ocorreu apenas porque ele havia passado por um treinamento de resistência a choques elétricos antes. O impacto dessas luzes elétricas em Lin Xiu não foi severo. Mas o mais importante, sua habilidade engolir foi ativada automaticamente agora há pouco. Lin Xiu ficou surpreso ao descobrir que a habilidade engolir não apenas engoliu lentamente a energia da luz elétrica e a transformou em experiência, mas também reabasteceu sua energia. Embora não seja muito, ainda foi muito eficaz para Lin Xiu, que já havia usado muito de seu poder. Quem diabos é você? Os olhos do homem de meia-idade se arregalaram quando ele olhou para Lin Xiu, que havia se levantado. Capítulo 343. Apenas um calouro. Agora ele não via Lin Xiu apenas como um guerreiro de nível 5, porque o poder que Lin Xiu exibia era muito tirânico e até ele, um guerreiro de nível 7, ficou um pouco surpreso. Ele era bom no uso de espadas, mas a arma não estava em suas mãos e não havia como exercer sua maior força. E o que o chocou ainda mais foi que o soco não teve efeito em Lin Xiu. Apenas um calouro na academia da região sagrada. Lin Xiu olhou para ele e disse baixinho. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, as pupilas dos olhos do homem de meia-idade se contraíram ligeiramente. Academia da região sagrada. Ele é um estudante daquela academia. Mas mesmo assim, era impossível ter esse tipo de força e Lin Xiu disse que ele era apenas um calouro. Caramba! O homem de meia-idade olhou para Lin Xiu, seus olhos mostravam uma intenção assassina e seus punhos cerrados. No momento seguinte, ele correu diretamente para Lin Xiu. Ele estava muito rápido agora e vendo essa cena, a expressão de Lin Xiu mudou. Crepitação. A luz elétrica explodiu do punho do homem e atingiu diretamente o lado de Lin Xiu. Ele não acreditou, ele não poderia derrubar Lin Xiu com seu incrível punho relâmpago trovejante. Agora é a minha vez, certo? Lin Xiu olhou para o punho que ele havia esmagado e não havia medo em seus olhos. Neste momento, o punho de Lin Xiu também estava cerrado. Uma explosão de sons de estalos ressoou. O que é isso? Os olhos deste homem de meia-idade viram que a mão direita de Lin Xiu também tinha uma grande quantidade de luz elétrica explodindo, e a expressão em seus olhos não pôde deixar de mudar ligeiramente. Ele também sabia como usar o punho relâmpago trovejante. Não, isso não é punho relâmpago trovejante. O que é isso? Punho rupturante do raio prateado. Lin Xiu gritou e seu punho bateu diretamente no punho do homem. Estrondo. Os dois punhos colidiram e um som alto ecoou. Todo o espaço parecia vibrar neste momento. E neste momento uma grande quantidade de luz elétrica explodiu, cercando os corpos de ambos. Clique, clique, clique. Houve um som após o outro no chão, e havia muitas rachaduras no chão. Especialmente o chão onde os dois estavam começou a desabar. Na interface do sistema na mente de Lin Xiu, o ícone da habilidade engolir começou a girar e havia uma notificação abaixo. No processo de absorção de energia, 19%, 19,8%. Embora essas luzes elétricas deixassem Lin Xiu entorpecido e um pouco dolorido, em geral, não teriam muito impacto em Lin Xiu. Por outro lado, este homem de meia-idade parecia um pouco desconfortável. Agora que a luz elétrica que ele liberou e a luz elétrica liberada por Lin Xiu colidiram, o impacto foi enorme. E essas luzes elétricas envolveram todo o seu corpo, fazendo-o sentir como se seu corpo estivesse paralisado pela luz elétrica. E neste momento, o punho de Lin Xiu estava prestes a atingir seu corpo novamente. Não é bom. A expressão em seus olhos mudou e quando ele estava prestes a se esquivar, descobriu que seu corpo não conseguia mais responder. Essas luzes elétricas entorpeceram um pouco seu corpo e agora ele não conseguia reagir. Vá para o inferno. Lin Xiu olhou para ele e bateu diretamente em seu corpo com o punho coberto de luz elétrica. Estrondo. Com um som surdo, ele foi atingido no abdômen pelo punho de Lin Xiu e todo seu ser foi lançado voando. Estrondo. Seu corpo era como uma pipa com a corda quebrada. Ele voou uma certa distância, bateu nas árvores atrás dele e até quebrou o tronco. Suspiro. Depois que Lin Xiu deu o soco, seu corpo estava ficando sem forças. Lin Xiu estava um pouco sem fôlego neste momento. Lin Xiu exauriu toda a força de seu corpo para esse soco e, claro, o poder que explodiu também foi muito assustador. No entanto, o homem era um guerreiro de nível 7 e provavelmente não foi o suficiente para matá-lo. E Lin Xiu não ouviu o aviso do sistema, então parece que esse cara definitivamente ainda não estava morto. Assim como Lin Xiu queria continuar caminhando em direção a ele, ele viu Lu Yui que estava lutando do outro lado. O corpo de Lu Yui continuava evitando os ataques daqueles dois guerreiros e ela parecia estar em uma situação difícil. Parece que essa garota é muito boa. O homem chamado Abai disse ao homem de pele escura que estava atacando Lu Yui. Mas mesmo que ela seja considerada forte para sua idade, ela não pode ser comparada a nós e ainda assim deve morrer aqui. O homem de pele escura disse friamente neste momento. A longa espada em sua mão apunhalou Lu Yui agressivamente. Svi, svi, svi. A lâmina cortou o ar e esta longa espada tinha uma aura extremamente aterrorizante.
Lu Yui se esquivou rapidamente, mas alguns fios de cabelo ainda foram cortados por sua poderosa aura de espada. As sobrancelhas de Lu Yui franziram ligeiramente e era óbvio que a coordenação das duas pessoas era perfeita demais para que ela não pudesse revidar. Svi. E neste momento, enquanto o corpo de Lu Yui se esquivava de uma espada esfaqueada por um deles, a espada do outro já havia esfaqueado por trás de Lu Yui. Vá para o inferno. Havia uma intensa intenção assassina em seus olhos e a aura da espada longa em sua mão parecia ser capaz de destruir a atmosfera. Com este golpe, ele perfuraria o corpo de Lu Yui. Droga! Neste exato momento, houve um estrondo e a espada quase caiu da mão do homem. Quem é esse? A expressão do homem mudou drasticamente quando ele se virou abruptamente e depois rugiu alto. Ele estava tão perto de matar ele mesmo aquela mulher. Ao se virar, viu um jovem segurando uma lança preta parado ao lado dele. É você. Vendo Lin Xiu aparecer de repente ao lado dele, a expressão em seu rosto mudou drasticamente. Lin Xiu o ignorou enquanto empurrava a lança e perfurava seu corpo, simplesmente cortejando a morte. Capítulo 344. Morto com sucesso. Vendo Lin Xiu avançando em sua direção, este homem de pele escura gritou alto. Um guerreiro de nível 5 como Lin Xiu realmente se atreveu a atacá-lo. Isso estava simplesmente provocando sua dignidade. Droga! A longa espada em sua mão foi esfaqueada diretamente neste momento e bloqueou a borda negra de Lin Xiu, emitindo um som claro. Embora o ataque de Lin Xiu tenha sido bloqueado, ele ainda sentiu a enorme força da longa espada em sua mão, que a deixou ligeiramente dormente. Esse garoto é tão poderoso. Ele foi surpreendido. Lin Xiu continuou a atacar o homem com sua lança borda negra. Bang, bang, bang. A lança parecia ter se transformado em dezenas de sombras negras e a lâmina cortou o ar enquanto balançava. O olhar do homem mudou ligeiramente e ele continuou a se esquivar. Afinal, ele era um guerreiro de alto escalão e ainda era um desafio para Lin Xiu acertá-lo quando ele usava suas habilidades corporais. Ao mesmo tempo, Lu Yui, que estava do outro lado, já lutava contra outro homem de pele pálida. Agora que havia um guerreiro a menos para lutar com ela, Lu Yui não sentia tanta pressão. Vá para o inferno. Quanto mais Abai lutava com Lu Yui, mais ansioso ele se sentia, porque ele descobriu que não tinha como matar Lu Yui. Como uma garota de nível inferior poderia ser tão problemática? Svi. Quando a longa espada em sua mão atacou Lu Yui mais uma vez, Lu Yui acenou com a mão direita e uma chama branca semelhante a um lótus atingiu diretamente seu corpo. Fogo de lótus de gelo. Vendo esta cena, o rosto do homem mudou repentinamente. Ele sentiu claramente a temperatura do ar ao redor cair. Originalmente sua espada iria perfurar o corpo de Lu Yui diretamente, mas vendo o fogo do lótus de gelo, ele não teve escolha a não ser se esquivar. Estrondo. Enquanto ele se esquivava, o fogo de lótus de gelo atingiu onde este homem estava anteriormente e um som ensurdecedor ecoou. Neste momento, um enorme bloco de gelo apareceu no chão e foi atingido pelo fogo do lótus de gelo como se tivesse congelado a área circundante. Você engoliu toda a energia do fogo do lótus gelado? Vendo essa cena, o homem olhou para Lu Yui em estado de choque e perguntou incrédulo. Se Lu Yui não tivesse absorvido completamente a energia do fogo do lótus gelado, seria impossível liberar uma energia tão poderosa. Lu Yui olhou para ele com frieza e não disse nada. Então ela segurou a espada longa e correu diretamente. Caramba! Quando o homem viu Lu Yui correndo, sua expressão mudou repentinamente. Desta vez, ele ficou completamente perturbado com o ataque de Lu Yui. Com a longa espada na mão, uma poderosa aura de espada explodiu enquanto ele continuava a lutar contra Lu Yui. Droga, droga, droga. As duas longas espadas colidiram e houve um som após o outro. Pétalas caindo. Lu Yui olhou para o homem que estava obviamente ansioso e queria matá-la e imediatamente liberou sua habilidade enquanto evitava seu ataque. Svi. O corpo de Lu Yui parecia ter se transformado em uma dúzia de ilusões brancas, então atacou o homem em todas as direções. As pupilas dos olhos deste homem encolheram porque ele descobriu que não conseguia sentir qual era o verdadeiro eu de Lu Yui. Numerosas ilusões brancas o cercavam. E neste momento, cada uma dessas ilusões tinha uma longa espada nas mãos e o atacava. Neste momento crítico, ele viu uma luz fria brilhar do outro lado com o canto dos olhos. Por aqui. Seu corpo se moveu e então ele esfaqueou naquela direção com sua longa espada. Bang! Um som surdo ressoou e seu corpo congelou. Como? Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para o espaço vazio diante dele, incrédulo. Ele podia ver uma longa espada em seu peito que o empalou pelas costas. Adeus. Lu Yui, que estava atrás dele, sacou a longa espada e disse baixinho. Baque. O corpo do homem caiu no chão e seu rosto estava incrédulo. Como diabos você fez isso? Embora seu coração estivesse perfurado, a vitalidade de um guerreiro era obviamente muito mais forte do que a das pessoas comuns e ele não morreu imediatamente. Até agora ele não conseguia acreditar que foi morto por uma jovem e ela era uma guerreira cuja posição era inferior à sua. Ele olhou para o céu, seu corpo se contraiu e não houve mais som. Lu Yui olhou para Lin Xiu que ainda estava lutando ali e correu sem hesitar. Svi. Rápido como o vento. Quando a longa espada do homem estava prestes a perfurar o corpo de Lin Xiu, ele viu uma figura branca aparecendo atrás de Lin Xiu. Antes que ele pudesse reagir, ele viu uma luz fria passando. Droga! A longa espada em sua mão parecia ter atingido alguma coisa e feito um som. Lu Yui. Lin Xiu se virou e viu Lu Yui aparecendo ao lado dele. A longa espada em sua mão colidiu com a longa espada do homem de pele escura. Abai? Quando o homem viu Lu Yui aparecendo de repente deste lado, sua expressão mudou drasticamente, então ele se virou e viu o cadáver caído no chão. Não havia dúvida de que seu companheiro foi morto por Lu Yui.
Caramba, caramba! Vendo esta cena, seu rosto ficou extremamente horrível quando ele gritou alto e esfaqueou Lu Yui descontroladamente com sua longa espada. Sua longa espada estava cheia de uma aura de espada aterrorizante, como se todo o poder de seu corpo explodisse. Droga, droga, droga! Mas Lu Yui não pareceu entrar em pânico e continuou a atacar com facilidade. Lin Xiu não pôde deixar de ficar surpreso ao ver essa cena, pois sentiu que Lu Yui parecia ter ficado mais forte. Capítulo 345. Lu Yui se tornando mais forte. Isso mesmo. A força de Lu Yui de fato estava prestes a ficar mais forte. Lin Xiu ficou surpreso e entrou na batalha com sua lança. Este homem tornou-se mais agressivo em seus ataques devido à morte de seu companheiro. Mas neste momento, quando Lin Xiu entrou na batalha, ele não só não tinha vantagem sobre o homem, mas também estava em uma posição de desvantagem. Lu Yui e Lin Xiu trabalharam muito bem juntos, balançando suas armas descontroladamente e atacando o homem. Droga, droga, droga! Os metais continuaram colidindo e os olhos do homem estavam cheios de choque, porque ele sentiu que parecia não ter poder de resistir com Lu Yui e Lin Xiu atacando ao mesmo tempo. Svi! A espada afiada de Lu Yui atravessou seu corpo e cortou as costas de sua mão. Sangue fresco fluiu em um instante. Facada divina! Este homem estava em pânico neste momento. Ele sabia que se isso continuasse, ele definitivamente seria morto por Lin Xiu e Lu Yui. Ele não hesitou mais e usou sua habilidade poderosa diretamente. Ele deve matar Lu Yui primeiro. Vendo esta cena, a expressão nos olhos de Lin Xiu mudou drasticamente, porque ele sentiu claramente que a longa espada na mão do homem havia reunido muita força de origem nela. A espada do homem balançou no ar e atingiu Lu Yui a uma velocidade inacreditável. Vá para o inferno! Ele rugiu. A longa espada era como uma luz fria e estava prestes a perfurar o corpo de Lu Yui. Bang! Mas neste momento houve um som abafado. Seus olhos se arregalaram. Esfera! Isso mesmo! Neste momento crítico, Lu Yui desdobrou a esfera diretamente. Sua espada que perfurou com uma força poderosa ficou presa na esfera, e não havia como alcançar o corpo de Lu Yui. Svi! Neste momento, Lin Xiu já havia apunhalado o corpo do homem com sua lança. Embora este homem tenha ficado chocado com o aumento repentino na força de Lu Yui e que ela foi capaz de desdobrar a esfera sob tais circunstâncias, ele ainda reagiu rapidamente quando viu Lin Xiu atacando por trás. Ele queria puxar a espada da esfera de Lu Yui, mas neste momento ele descobriu que não importava o quanto tentasse, parecia que esta longa espada estava presa na esfera de Lu Yui e não havia como retirá-la. A ponta da lança borda negra de Lin Xiu estava prestes a apunhalá-lo no corpo. Sua expressão mudou drasticamente e então ele desistiu de sacar a espada longa e se esquivou diretamente para o outro lado. Sua velocidade foi muito rápida e o ataque de Lin Xiu falhou. Droga! Neste momento, a esfera de Lu Yui desapareceu e a espada do homem caiu no chão. Você parecia ter se tornado muito mais forte. Lin Xiu disse a Lu Yui com um pouco de surpresa. Lu Yui acenou com a cabeça ao ouvir as palavras de Lin Xiu e então disse. Ele apenas absorveu a energia residual do fogo do lótus gelado e se recuperou um pouco do ferimento anterior. Ao ouvir as palavras de Lu Yui, Lin Xiu não pôde deixar de se sentir um pouco arrependido. Se Lu Yui estivesse no seu apogeu, ela deveria ser uma guerreira de nível 7, certo? Raramente era visto alguém da idade dela alcançando o nível de um guerreiro de nível 7. Lin Xiu também se sentiu pressionado neste momento, sua força atual ainda era muito fraca. Mate ele. Justamente quando Lin Xiu estava ligeiramente atordoado, Lu Yui disse friamente. Neste momento, ele olhou para frente e viu o homem agora há pouco. Ele agora saltou para o lado oposto e olhou para Lin Xiu e Lu Yui com olhos cheios de ódio. Ele nunca pensou que a força de Lu Yui não apenas não enfraquecesse por causa da batalha, mas também se tornasse mais forte. Embora Lin Xiu fosse um guerreiro de nível 5, sua capacidade de combate era forte. A lança borda negra em sua mão era feita de algum tipo de metal forte e extremamente afiada. O que ele iria fazer? Agora que sua testa começou a suar frio e ele não tinha armas nas mãos, era muito desfavorável para ele continuar lutando. Mas se ele for embora agora não aguentaria mais a derrota, ele quer vingança. Hahaha, o que? Você não pode mais lutar? Justamente quando Lin Xiu e Lu Yui estavam prestes a continuar correndo para frente e atacar o homem, eles ouviram uma voz. Ao ouvir essa voz familiar, os olhos de Lin Xiu se arregalaram. Em um piscar de olhos, ele viu que do outro lado havia um homem de meia-idade maltratado e exausto. Este homem, surpreendentemente, era o homem de meia-idade que acabará de lutar contra Lin Xiu e foi nocauteado por Lin Xiu. Lin Xiu não esperava que não estivesse morto. Você não está morto. Lin Xiu ficou chocado. Com seu ataque agora, mesmo que esse sujeito não estivesse morto, ele não poderia ter voltado neste estado atual. Havia lama em seu corpo e muitos arranhões em seu rosto. Ele parecia muito machucado, mas parecia ainda ter energia e seus músculos pareciam ter inchado. Oh, você não foi morto por aquele garoto? O homem viu o homem de meia-idade se aproximando e disse friamente. Ao ouvir suas palavras, o homem de meia-idade zombou e com um aceno de mão direita jogou algo em sua direção. O homem ficou surpreso, mas ainda assim pegou o que jogou. Isso é, vendo o pequeno tubo de ensaio em sua mão com um líquido azul claro, os olhos do homem mudaram repentinamente. Você acha que ainda tem escolha agora? O homem de meia-idade disse friamente. Enquanto ele falava, Lu Yui e Lin Xiu já haviam corrido para frente. Lin Xiu viu o tubo de líquido que o homem de meia-idade jogou para outro homem agora há pouco e a expressão em seu rosto mudou ligeiramente. Agora ele sabia por que esse homem de meia-idade conseguia se levantar depois de ser atacado por uma habilidade tão poderosa. Ele bebeu o remédio proibido. Se perder. Vendo Lin Xiu esfaqueando com a lança borda negra, os olhos do homem de meia-idade estavam cheios de ódio e ele deu um soco diretamente na lança borda negra.
Capítulo 346. É minha vez de novo, certo? Bang! A ponta da lança colidiu com o punho que ele balançou e um barulho alto explodiu em um momento. Lin Xiu sentiu que a lança da borda negra em sua mão tremeu de repente e sua mão ficou dormente. O punho desse cara poderia ir contra a ponta de sua lança borda negra. Esse é o efeito do último tipo de líquido. O homem de meia-idade não pôde deixar de rir alto ao ver a expressão chocada de Lin Xiu. E Lu Yui já estava atacando o outro homem neste momento. Ela foi muito rápida e nesse momento correu em direção ao homem. Svi! Quando a longa espada em sua mão estava prestes a cortar o corpo do homem, o homem recuou para trás. Ainda havia um medo persistente em seu rosto. Se ele não tivesse reagido rápido agora, provavelmente teria sido morto pela espada de Lu Yui. Ele olhou para a pequena garrafa transparente que o homem de meia-idade jogou para ele agora há pouco e olhou para o líquido azul dentro sem hesitar, abriu a boca e derramou o azul na boca. Gole. Depois que ele engoliu o líquido azul, seus olhos se arregalaram de repente e a expressão em seu rosto tornou-se desagradável. Neste momento, Lu Yui já havia cobrado. Segurando a espada na mão, ela continuou a cortar o corpo do homem. Vendo esta cena, o homem não teve como escapar e sua mão direita bloqueou a espada. Droga! Mas neste momento ele ficou surpreso ao descobrir que a longa espada de Lu Yui não cortou seu braço, mas fez um som semelhante ao de uma colisão de metal. Este é o efeito da droga. Lu Yui franziu a testa ligeiramente quando testemunhou isso. Mas a longa espada em sua mão não parou de se mover e continuou a atacar o corpo do homem. Droga, droga, droga! O homem resistiu freneticamente com os braços neste momento, emitindo um som após o outro. Parece que sua espada não consegue nem cortar meu braço. O homem riu ao descobrir que a longa espada de Lu Yui não parecia causar nenhum dano a ele. E agora ele podia sentir claramente que suas forças pareciam estar se recuperando lentamente depois de tomar o líquido agora há pouco. Muito bem. Dessa forma, ele poderia matar essa mulher, hein? Com esse pensamento, seu rosto tornou-se cada vez mais sinistro. O que? Você ainda é capaz de me nocautear agora, hein? Do outro lado, o homem de meia-idade ignorou Lu Yui, olhou para Lin Xiu, que o atacava constantemente, e disse com uma voz taciturna. Quando ele pensou que tinha acabado de ser derrubado por um guerreiro de nível 5, sentiu uma sensação de humilhação. Esse tipo de humilhação só poderia ser eliminado quando ele cortasse a cabeça de Lin Xiu. A ponta da lança borda negra que Lin Xiu balançou neste momento perfurou seu corpo e um som estridente pôde ser ouvido. Foi como cutucar um objeto de metal muito duro e a facada de Lin Xiu não teve nenhum efeito. Bang! Lin Xiu queria continuar a esfaquear, mas o homem de meia-idade agarrou a lança rapidamente. A expressão nos olhos de Lin Xiu mudou ligeiramente e ele tentou puxar a lança da mão do homem. Mas o que ele não esperava era que a força do braço do homem fosse muito forte e a lança borda negra fosse firmemente agarrada por ele. Não havia como retirá-la. Vá para o inferno. Neste momento, o outro braço do homem de meia-idade bateu diretamente no corpo de Lin Xiu. A velocidade foi muito rápida e houve um som cortando o ar. Estrondo. E neste momento, Lin Xiu não tinha como se esquivar. Neste momento crítico, o braço direito de Lin Xiu bloqueou diretamente seu corpo. O punho do homem de meia-idade atingiu diretamente o braço de Lin Xiu e a força poderosa fez com que Lin Xiu voasse. Droga! A lança borda negra caiu no chão. Vendo essa cena, o homem de meia-idade caiu na gargalhada. Apenas morra. Realmente. Antes que ele pudesse se gabar por um segundo, a voz de Lin Xiu veio do outro lado. Ao ouvir a voz de Lin Xiu, seus olhos mudaram repentinamente e o sorriso em seu rosto congelou. Lin Xiu, que originalmente estava voando, levantou-se lentamente e depois limpou a poeira de seu traje de combate. Ele tinha acabado de bloquear o soco do homem de meia-idade, mas parecia perfeitamente bem neste momento. Como pode ser isso? Vendo essa cena, o homem de meia-idade quase enlouqueceu, finalmente encontrou a oportunidade de atacar Lin Xiu com um soco, mas nem conseguiu quebrar o braço de Lin Xiu. É a minha vez de novo, certo? Lin Xiu olhou para o homem de meia-idade que estava em estado de choque e disse com indiferença. Clique, clique, clique. Lin Xiu se esticou e estalou as articulações. O poder de sua esfera agora era realmente muito forte. Se fosse um guerreiro comum, seus ossos provavelmente quebrariam. Mas Lin Xiu não era um guerreiro comum. Embora na superfície ele tenha apenas a força de um guerreiro de nível 5, mas na realidade, ele era um guerreiro que desbloqueou o bloqueio genético de nível 2. O corpo de Lin Xiu já era diferente do dos guerreiros comuns. Quer fossem seus órgãos, músculos ou ossos, eles eram muito mais fortes. Mas mesmo assim, Lin Xiu ainda sentiu um pouco de dor na rodada anterior. Lin Xiu olhou para o homem de meia-idade e cerrou os punhos com força. Zi. Quando Lin Xiu cerrou os punhos, uma grande quantidade de luz elétrica tremeluziu acima de seus punhos. Ele não pratica combate corpo a corpo sem armas há algum tempo. Lin Xiu ficou um pouco animado. Caramba! Esse cara, como ele tem tanta força! Quando o homem de meia-idade viu esta cena, a expressão em seu rosto mudou. Lin Xiu agora exalava uma aura extremamente perigosa. Onde você está olhando? E nesse momento um punho com muitos raios apareceu diante de seus olhos. Capítulo 347. Efeitos posteriores. O punho de Lin Xiu já havia avançado neste momento. Punho rupturador do raio prateado. E neste momento, quando a fonte de força de Lin Xiu foi derramada em seu punho, a luz elétrica em sua mão tornou-se ainda mais assustadora. Bang! Embora este homem de meia-idade tenha reagido rapidamente com o braço bloqueando sua cabeça, houve um barulho alto quando o punho de Lin Xiu o atingiu, e a eletricidade se espalhou por todo o seu corpo e ele voou como uma pipa com a linha quebrada. Bang!
Quando seu corpo voou, ele bateu nas árvores atrás e os galhos grossos das árvores desabaram. Eu não serei morto por você, garoto. Embora o homem de meia-idade tenha sido nocauteado pelo golpe de Lin Xiu e caído no chão, ele rapidamente se levantou novamente com uma expressão desagradável. Ele não sentiu nenhuma dor no corpo, mas por ter sido nocauteado por Lin Xiu, ficou ainda mais louco agora. Ele parecia extremamente sinistro. Ele está bem? Quando Lin Xiu viu esta cena, a expressão em seus olhos não pôde deixar de mudar. Clique, clique, clique. Respirou fundo. Lin Xiu continuou a cerrar os punhos e no momento seguinte, antes que o homem de meia-idade corresse novamente, Lin Xiu voou para fora. Vá para o inferno, garoto. O homem de meia-idade viu Lin Xiu correndo como uma sombra e rugiu. Então seu punho direito, coberto de raios semelhantes à mão de Lin Xiu, atacou o corpo de Lin Xiu. Os olhos de Lin Xiu estavam firmes e imutáveis e os dois punhos se fecharam novamente. Bang! O chão ao redor tremeu novamente. Eu vou te matar. O homem de meia-idade viu seu punho colidindo com o de Lin Xiu e eles se igualaram, o que imediatamente o irritou ainda mais. Seu punho esquerdo atingiu a cabeça de Lin Xiu novamente. Agora, os músculos de todas as partes de seu corpo pareciam ter ficado muito fortes depois de tomar o remédio proibido. Até mesmo seu punho aumentou de tamanho e havia muitas veias azuis saindo de seu braço, o que parecia assustador. Bang, bang, bang. Após seu punho bater, houve sons explosivos. Lin Xiu viu essa cena e continuou se esquivando. E enquanto se esquivava, Lin Xiu aproveitou a lacuna quando não conseguiu atacar e bateu em seu corpo com outro punho. Bang! O punho atingiu seu corpo, fazendo Lin Xiu franzir a testa. Porque o corpo do homem era extremamente duro, como se todo o seu corpo fosse feito de metal. Mas Lin Xiu não desistiu. Droga, ele foi repetidamente atacado pelo punho de Lin Xiu, mas não conseguiu acertar Lin Xiu e o homem de meia-idade ficou ainda mais furioso. Mas quanto mais furioso ele ficava e mais ansioso ele queria atacar Lin Xiu, mais fraquezas ele expunha. E Lin Xiu também percebeu algo. A pele do corpo do homem de meia-idade parecia estar ficando vermelha. Silvo. Lin Xiu ouviu um som estranho neste momento. Ah! O homem de meia-idade queria agitar o punho e atacar Lin Xiu, mas neste momento ele pareceu sentir algo e gritou. O que está acontecendo? Lin Xiu, que recuou para trás, olhou para frente e viu que a pele do rosto desse jovem parecia estar corroída. Esta cena aterrorizante surpreendeu Lin Xiu. Droga! Droga! O homem de meia-idade arregalou os olhos neste momento e quando tentou cobrir o rosto com a mão, pedaços de carne podre caíram em sua palma. Vendo a carne podre, seus olhos se arregalaram e as pupilas encolheram drasticamente. E neste momento, Lin Xiu pôde ver claramente que o corpo do homem de meia-idade também parecia começar a corroer lentamente. O que exatamente está acontecendo? Como poderia ser? Como poderia ser isso? O homem de meia-idade agora chorava de tristeza. Ele ainda não conseguia acreditar como seu corpo de repente ficou assim. Salve-me! Salve-me! O homem de meia-idade estendeu a mão para Lin Xiu. Seus olhos estavam cheios de medo da morte. Os olhos de Lin Xiu ficaram chocados ao vê-lo nesta situação. Dentro de um curto período de tempo, todo o corpo dessa pessoa foi corroído e ela ficou irreconhecível. Até os ossos do seu rosto podiam ser vistos. Devem ser os efeitos colaterais daqueles remédios proibidos vindo à tona. Adeus. Lin Xiu olhou para ele sem qualquer piedade nos olhos e disse baixinho. Como esperado, ele seria afetado por esse efeito colateral mais tarde, o que causaria a corrosão de todo o seu corpo. Lin Xiu teve que matá-lo antes que ele morresse por efeito colateral para ganhar experiência. Com esse pensamento, os olhos de Lin Xiu revelaram repentinamente uma intenção assassina. Com um aceno de mão direita, o corpo da lança-borda negra tremeu ligeiramente, emitindo sons retumbantes. Svi. No momento seguinte, a lança-borda negra voou diretamente para as mãos de Lin Xiu. Lin Xiu agarrou a lança-borda negra com a mão direita e correu para frente de repente. Vá para o inferno. Bang! Lin Xiu rugiu e a lança-borda negra que apunhalou foi instantaneamente envolvida pela ardente chama vermelha. O ar circundante parecia ter ficado distorcido por causa do aparecimento desta chama. Bang! A lança-borda negra cheia de fogo de lótus vermelho penetrou diretamente no corpo do homem de meia-idade. Bang! E neste momento, o fogo de lótus vermelho na lança-borda negra envolveu completamente seu corpo em um instante. As chamas cobriram seu corpo, queimando. Em pouco tempo, ele tinha um corpo corroído e foi queimado diretamente até virar um esqueleto. Clique! À medida que a chama se dissipou, este esqueleto caiu no chão. Acabou. Lin Xiu deu um suspiro de alívio ao ver essa cena e uma sensação de cansaço veio de seu corpo em um instante. A lança-borda negra ficou presa no chão, evitando que seu corpo caísse. Jin. Capítulo 348. 300 milhões de pontos de experiência. Neste momento, Lin Xiu ouviu claramente um som claro em sua mente. Parabéns, mestre, por matar um guerreiro rank 7. Você ganhou 300 milhões de experiência. Ao ouvir essa voz, Lin Xiu ficou chocado. 300 milhões de experiência. 300 milhões de experiência. Quando ele matou aqueles guerreiros de nível 7 anteriormente, Lin Xiu não ganhou tantos pontos de experiência. Ele não esperava que fossem 300 milhões desta vez. Esta foi realmente uma surpresa para Lin Xiu. Ele olhou para o outro lado e viu Lu Yui ainda lutando contra aquele homem. Caramba! O homem não tinha armas e estava lutando contra Lu Yui com as próprias mãos. A longa espada de Lu Yui cortou seu corpo, emitindo um som claro após o outro, como se tivesse atingido um objeto de metal, não havia como matá-lo. E esse homem também ficou muito zangado neste momento porque não importa o quanto tentasse, seu punho não conseguia atacar o corpo de Lu Yui. A habilidade corporal de Lu Yui era realmente única e ele não conseguia acertá-la. Ele estava sempre tão perto todas as vezes.
Droga! Justamente quando a longa espada de Lu Yui cortou seu corpo novamente, o homem não continuou a atacar o corpo de Lu Yui com o punho, mas em vez disso pegou a espada da mão dela. Vem aqui! Ele rugiu então com uma força violenta, arrastou a espada de Lu Yui junto com Lu Yui. A expressão nos olhos de Lu Yui mudou ligeiramente, ela não esperava que esse homem de repente fizesse um movimento como esse. Neste momento, ela de repente sentiu um traço de calor em sua mão. Ela deu uma olhada e viu que Lin Xiu apareceu na frente dela enquanto pegava a mão dela e segurava o punho da espada com ela. O homem originalmente pensou que poderia puxar a longa espada de Lu Yui abruptamente junto com Lu Yui, mas neste momento ele não conseguia mover a espada. Ele olhou para cima e viu Lin Xiu. Use o fogo de lótus de gelo. Lin Xiu disse sem qualquer hesitação. A reação de Lu Yui foi muito rápida. No momento em que Lin Xiu falou, um grande número de chamas brancas apareceu na longa espada num instante. Como a mão do homem segurava a ponta da espada com força, o fogo de lótus de gelo foi diretamente para seu corpo. Droga! O homem viu as chamas se espalharem por seu corpo e revelou uma expressão de horror. Sua mão que segurava a espada longa também se soltou neste momento. Mas agora era tarde demais. Os fogos de lótus de gelo se espalharam por todo o seu corpo neste curto período de tempo. Essas chamas brancas eram muito estranhas. Eles não tinham uma sensação escaldante, pelo contrário, estavam com um frio arrepiante. Ele estava coberto pelo fogo de lótus de gelo e já havia uma grande quantidade de gelo que havia aparecido em seu corpo. Eu não posso ser morto por essas coisas. O homem rugiu alto e o gelo em seu corpo quebrou e caiu no chão. Mas ainda havia muito fogo de lótus de gelo no corpo. Parecia que por ter tomado o remédio proibido, ele não sentia nenhuma dor agora. Ele não se importou com o fogo de lótus de gelo queimando em seu corpo e correu para o lado de Lin Xiu. As pupilas de Lin Xiu encolheram e ele gritou, vá embora. Seguindo o rugido de Lin Xiu, ele balançou a lança borda negra abruptamente e um pássaro flamejante explodiu instantaneamente. Atacou o homem que saltou em sua direção. Bang! Este homem não parecia pensar que Lin Xiu iria liberar sua habilidade. Ele não conseguiu escapar e foi atingido diretamente pelas chamas. Além disso, o fogo de lótus gelado e o fogo de lótus vermelho eram incompatíveis em primeiro lugar. Neste momento, os dois tipos de chamas colidiram e tiveram uma reação especial. Emitiu um som alto como uma explosão. Bang! Lin Xiu e Lu Yui foram lançados voando para trás pelo poderoso impacto. Droga! Embora tenham sido atingidos por esse impacto poderoso, eles estavam bem. As duas pessoas rapidamente se levantaram e olharam para frente. Esse sujeito está morto? Lin Xiu perguntou. Tudo que viram foi poeira espessa voando e não conseguiram ver com clareza. Ha ha ha. No momento seguinte, uma gargalhada ecoou, fazendo com que as expressões de Lin Xiu e Lu Yui mudassem. Diante da poeira, uma figura apareceu rapidamente novamente. Não morto. Você achou que poderia me matar assim? O homem saiu lentamente, sorrindo para Lin Xiu e Lu Yui à distância. Ele parecia muito machucado e seu cabelo estava queimado em uma bola, mas seu corpo parecia não ter ferimentos. Havia apenas alguma sujeira no corpo, no máximo. Lu Yui franziu a testa e apertou a longa espada na mão. Quando ela estava prestes a correr para frente e continuar atacando o homem, Lin Xiu imediatamente agarrou seu braço. Lu Yui ficou surpreso e olhou para Lin Xiu, intrigado. Não se preocupe, ele está morto. Lin Xiu disse fracamente. Morto. Lu Yui ficou surpresa ao ouvir as palavras de Lin Xiu, então continuou a olhar para frente e pôde ver claramente que a pele dessa pessoa parecia estar ficando vermelha. O que está acontecendo? Vá para o inferno. Quando o homem viu Lin Xiu e Lu Yui parados ali, seus olhos mudaram de repente e ele estava prestes a correr com um rugido alto. Mas seu corpo estava preso no mesmo lugar. Ah! No momento seguinte, ele soltou um grito miserável. Ele claramente não sentiu dor em seu corpo há pouco. Mas agora, ele realmente sentia uma dor intensa, como se a carne e a pele de todo o seu corpo tivessem sido arrancadas. A dor fez seus olhos se arregalarem e parecia que seus globos oculares estavam prestes a cair das órbitas. As consequências do remédio proibido. Lin Xiu olhou para o homem ao longe e disse baixinho. Capítulo 349. Toque de ternura. As consequências do remédio proibido? Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Lu Yui olhou para o homem. Ela viu a carne do homem caindo no chão a uma velocidade visível a olho nu. Eu quero que vocês a morram. Eu quero vocês, mortos. O homem olhou para Lin Xiu e Lu Yui e gritou descontroladamente neste momento, mas sua voz ficou cada vez mais fraca. E neste momento podia-se ver claramente que a maior parte da carne de seu rosto havia sumido, deixando de fora os dentes brancos e as coisas em seu rosto, que pareciam muito assustadoras. Seu corpo balançou e ele quis se aproximar de Lin Xiu como se quisesse atacá-lo, mas ele caminhou até a metade e caiu no chão. Neste momento, a carne de seu corpo quase desapareceu. Bang! Lin Xiu viu esta cena e balançou a lança borda negra na mão. Neste momento, um pássaro flamejante explodiu diretamente da lança borda negra de Lin Xiu. Pareceu cortar o ar e correu diretamente para frente. Ressalto, com um som surdo, essa chama atingiu o corpo do homem. Jin, parabéns mestre por matar um guerreiro rank 7. Você ganhou 30 milhões de experiência. Ao ouvir o prompt do sistema, Lin Xiu não pôde deixar de suspirar de alívio. Com certeza, Lin Xiu deu o golpe final no homem antes de morrer, mas essa experiência foi muito pequena. O homem também era um guerreiro de nível 7, mas a experiência adquirida ao matar esse homem estava longe da de matar o homem de meia idade agora há pouco. Foi porque a maioria dos ferimentos desse cara não foi causada por ele? Como ele encontrou um bug no sistema anteriormente e depois de reparado, quando o dano que causou a um guerreiro de nível superior foi inferior a 40%. A experiência adquirida ao matar o guerreiro foi de apenas 1/10.
Com esse pensamento, Lin Xiu deu um sorriso amargo. Mas não havia outro jeito. Lin Xiu não pôde evitar, balançou a cabeça. Ufa! Neste momento, Lu Yue e Lin Xiu exalaram ao mesmo tempo e sentaram-se fracamente no chão. Quando Lu Yue e Lin Xiu caíram no chão, ambas as costas estavam uma contra a outra. Lin Xiu ficou surpreso e sentiu que a atmosfera parecia um pouco diferente. As duas pessoas que estavam sentadas de costas uma para a outra no chão ficaram em silêncio. Lin Xiu pigarreou deliberadamente neste momento, depois tocou no assunto e perguntou. A propósito, sua força foi restaurada? Agora mesmo, a força de Lu Yue parecia ter se tornado muito mais forte. Pensando bem, Lin Xiu ficou bastante chocado. Se a força de Lu Yue tivesse se recuperado, ela seria uma guerreira de nível 7 realmente forte. Com esse pensamento, Lin Xiu sentiu vontade de treinar imediatamente. Ele queria melhorar rapidamente sua força e não ficar para trás. Bem, eu me recuperei um pouco. Lu Yue assentiu e disse em voz alta. Sua ferida está bem? Lin Xiu pareceu pensar em algo e continuou a falar. Ontem os dois sofreram muitas lesões. Como eles desbloquearam o bloqueio genético, suas feridas cicatrizaram a uma velocidade incrível, mas a velocidade de recuperação de Lu Yue obviamente não foi tão rápida. Além disso, ela acabará de ter uma briga intensa. A ferida abriria novamente agora? Lu Yue balançou a cabeça. Nesse momento, suas sobrancelhas franziram levemente, como se ela sentisse algum tipo de dor. Lin Xiu apenas se virou e percebeu que ela franzia a testa. Ele olhou mais de perto e viu que havia uma mancha vermelho-sangue na fenda do traje de batalha perto do ombro. Sangramento? Vendo esta cena, Lin Xiu levantou-se imediatamente e rapidamente pegou sua mochila. Gu Holi, que estava escondido na mochila, parecia estar dormindo. Nesse momento, ele saiu da mochila de Lin Xiu e caiu no chão. Depois olhou para Lin Xiu e Lu Yue com curiosidade. Eu cuidarei disso para você primeiro. Lin Xiu pegou um tubo de líquido e disse a Lu Yue. Sem esperar pela resposta de Lu Yue, Lin Xiu abriu um pouco mais a fenda de seu uniforme de batalha. Lu Yue originalmente queria dizer algo, mas depois de ver a aparência séria de Lin Xiu, ela parou neste momento. Eu sabia que sua ferida definitivamente abriria depois que você fizesse um movimento tão grande. Lin Xiu viu que a ferida de Lu Yue, que havia cicatrizado antes, havia se aberto novamente e havia até sangue escorrendo. Ele não pôde evitar sentir um pouco de dor no coração. Segurando o líquido azul na mão, Lin Xiu derramou lentamente sobre o ferimento em seu ombro. Pode ser um pouco doloroso, tenha paciência comigo. Lin Xiu derramou o tubo de líquido azul em seu ombro enquanto falava. Esses líquidos de recuperação foram preparados antes de chegarem a este lugar. Eles têm um forte efeito de recuperação, mas correspondentemente, a dor também foi muito forte. A pessoa comum pode gritar de dor ou até desmaiar devido à dor causada pela lavagem da ferida, mas neste momento, Lu Yue permaneceu em silêncio. Logo, enquanto o líquido azul continuava a lavar seu ferimento, suas manchas de sangue seguiram o líquido azul e escorreram para o chão. Lentamente a pele branca e macia de Lu Yue foi exposta, mas havia uma cicatriz no meio. O efeito de recuperação deste líquido foi muito forte. À medida que o sangue que fluía era lavado, a ferida de Lu Yue já estava curada e nenhum sangue escorria. Ufa! Lin Xiu enxugou o suor da testa neste momento, depois sentou-se no chão e disse, ok, deve ficar tudo bem. Lu Yue olhou para Lin Xiu, que parecia estar ofegante e uma pitada de gentileza apareceu em seus olhos, então ela sussurrou, obrigada. O quê? Lin Xiu pareceu ouvir algo, então olhou para Lu Yue, que estava do outro lado dele, e viu que Lu Yue ainda tinha uma aparência gelada. Lin Xiu balançou a cabeça imediatamente. Ele ouviu errado? Após um breve descanso, os dois se levantaram. Vamos voltar para a academia. Lin Xiu olhou para Lu Yue, que estava ao lado dele, e disse em voz alta. Hein? Lu Yue assentiu. Eles carregaram suas mochilas e continuaram andando. Enquanto continuassem caminhando por esse caminho, chegariam à cidade mais próxima da Floresta Escura. O chifre da besta terror unicórnio ainda estava em sua mochila. Essa coisa deve poder ser trocada por muitas coisas boas quando ele a trouxer para a cidade. Ressalto, neste momento, Lin Xiu de repente ouviu um barulho alto vindo do outro lado. Capítulo 350, Quarto de Hotel. Que som é esse? Ao ouvir esse som, Lin Xiu ficou surpreso e olhou para frente instintivamente. As sobrancelhas de Lu Yue também estavam levemente franzidas e os dois se entreolharam. As duas pessoas assentiram ao mesmo tempo, seguraram as armas nas mãos e continuaram caminhando. Neste momento, Lin Xiu podia ver tudo claramente, parecia haver alguns guerreiros na frente. Lin Xiu franziu a testa porque depois de vivenciar o que aconteceu antes, Lin Xiu não teve uma boa impressão dos guerreiros que encontrou na Floresta Escura. Bang! Neste momento, Lin Xiu ouviu um som enorme novamente e se lembrou. O chão tremeu ligeiramente neste momento por causa do estrondo alto. Droga! Que tipo de monstro é esse? A voz de um guerreiro veio do outro lado. Lin Xiu olhou e viu uma coisa enorme, como uma cobra. Seu corpo estava molhado e viscoso e era muito nojento. Que tipo de monstro é esse? Lin Xiu ativou subconscientemente o olho analítico. Enguia mutante de nível 7 gigante. Características. Velocidade rápida, pode perfurar o corpo humano, devorar carne e sangue humanos. Classificação 7 em. Mas essa coisa era tão grande que parecia nojenta, como uma sanguessuga. E o sistema também afirmava que a característica dessa coisa era poder penetrar no corpo humano. Pensar nisso fez Lin Xiu sentir um forte resfriado. Vá para o inferno. Quando um guerreiro quis atacar a enguia mutante gigante com uma arma na mão, ele foi atingido diretamente por ela e perfurou seu corpo. Os outros guerreiros viram esta cena. Seus corpos não puderam deixar de tremer e eles não continuaram a atacar o monstro, mas fugiram diretamente para o outro lado. Vocês não estão indo embora, cortejando a morte. Alguns guerreiros observaram Lin Xiu e Lu Yue caminhando para este
lado e disseram em voz alta enquanto fugiam. Lin Xiu viu a enorme enguia mutante ali, correndo em sua direção. O corpo desta enguia mutante era um pouco viscoso e a cabeça muito afiada. Parecia que queria perfurar Lin Xiu exatamente como fez com o guerreiro agora há pouco. A expressão nos olhos de Lin Xiu mudou. No momento em que avançou, Lin Xiu balançou vigorosamente a lança da borda negra em sua mão e as fênix explodiram. Bang! A chama atingiu o corpo da enguia mutante e ela foi completamente cercada pelas fênix liberadas por Lin Xiu. Silvo. Essa coisa parecia ser uma criatura vivendo na água. Agora foi queimado pelas chamas e soltou um rugido. Então seu corpo rapidamente lutou para escapar para a fonte de água atrás dele. Mas Lin Xiu não deu chance. Ele continuou a agitar a lança borda negra em sua mão algumas vezes e chama após chama continuou a explodir, atingindo diretamente o corpo da enguia mutante. Antes que esta enguia mutante escapasse para o rio, ela foi completamente queimada e transformada em uma bola de cocaína. Jin, parabéns mestre por matar uma enguia mutante de nível 7. Você ganhou 20 milhões de experiência. Lin Xiu deu um suspiro de alívio neste momento. Essa coisa parecia muito nojenta e continuava vasculhando. Mas como ele esperava, essa coisa tinha medo de chamas, então ele poderia lidar com isso facilmente. Obrigado. Um guerreiro que caiu ao lado de Lin Xiu enxugou o suor frio da testa neste momento e depois disse a Lin Xiu. Essa coisa estava neste rio? Lin Xiu perguntou ao guerreiro. Sim, somos uma equipe guerreira da pequena cidade. A esposa do líder disse que queria comer enguia, então viemos a este lago para pegar uma, mas não esperávamos que houvesse uma enguia tão grande. Ele estremeceu ao pensar na enguia mutante. Lin Xiu começou a rir e continuou sua jornada com Lu Yui. Este foi apenas um breve interlúdio. Em pouco tempo Lin Xiu voltou à pequena cidade. Já era noite quando chegaram e o sol estava se pondo. Embora o tráfego humano nesta pequena cidade fosse bastante intenso, era obviamente muito menor do que quando ele chegou. Provavelmente foi porque um grande número de guerreiros entrou na floresta escura e muitos guerreiros morreram nela. Vocês já ouviram? Alguém pegou e engoliu o fogo de lótus gelado. Sem chance? Quem tem essa habilidade? Ouvi. Quando Lin Xiu e Lu Yui caminhavam pelas ruas desta pequena cidade, ouviram algumas discussões entre os guerreiros ao seu redor. Ao ouvir suas palavras, Lin Xiu ficou um pouco surpreso com o que aconteceu ter se espalhado tão rapidamente. Mas agora pode ser perigoso. Afinal, a informação de que uma jovem engoliu o fogo de lótus gelado provavelmente se espalharia entre os guerreiros muito rapidamente e apenas Lu Yui cumpria essa condição. Então foi fácil ser reconhecido. Embora a energia do fogo do lótus gelado devesse ter sido completamente consumida por Lu Yui, ainda seria muito problemático se essas pessoas tivessem alguma má intenção. Tão cansado, por que não encontramos um lugar para descansar primeiro? Enquanto Lin Xiu continuava andando, ele descobriu que alguns guerreiros olhavam para ele e para Lu Yui de vez em quando. Então ele se espreguiçou e disse para Lu Yui. Lu Yui assentiu e não recusou. Os dois entraram rapidamente em um hotel da pequena cidade. Desculpe, apenas um quarto individual agora. Lin Xiu pediu 2 quartos, mas o pessoal de atendimento ao cliente da recepção disse de repente em voz alta. Tudo se foi? Lin Xiu ficou surpreso. Porque há mais convidados hospedados durante esse período. A pessoa disse se desculpando. Para ser exato, esse período de tempo pode ser considerado esmagador. Devido ao fogo de lótus de gelo, havia muitos guerreiros chegando. Mas quando Lin Xiu quis dizer algo, Lu Yui, que estava ao lado de Lin Xiu, disse indiferentemente, vamos levar um. Os olhos de Lin Xiu se arregalaram e olharam para Lu Yui, que ainda tinha um semblante frio. Ok, isso seria 10 mil no total de moedas sindicais. O pessoal olhou para Lin Xiu e Lu Yui de forma um pouco estranha e disse. Lu Yui acenou com a cabeça, pegou seu celular, escaneou e o pagamento foi bem sucedido. Vamos. Lu Yui olhou para Lin Xiu e subiu as escadas. Ela não está com medo, porque eu deveria estar. Lin Xiu engoliu a saliva neste momento e depois murmurou para si mesmo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.